Fala pessoal, Aliança Cast aqui com vocês, depois de um longo e tenebroso inverno. Acho que a frase que vai resumir bem esse momento é: cheguei, Brasil! Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você acreditar nesse projeto e nos acompanhar já na estreia hoje aqui com você. Então eu vou pedir para essa bancada maravilhosa aqui, dá para você uma salva de palmas. Vamos lá, agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Muito obrigado. E eu acredito que você vai gostar muito do Aliança Cast. Aqui é um espaço que nós criamos para falar sobre igreja. Você deve ter percebido que o slogan que nós estamos usando é para você que vive igreja. Então a gente vai falar tudo sobre igreja. Você que vive numa comunidade local, que está sempre em comunhão com seus irmãos, que frequenta a igreja, que gosta de igreja, eu acho que esse aqui é o lugar que você vai se identificar bastante. Então, para você nos conhecer melhor, meu nome é Luiz Brito, eu sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana Renovada de Campinas. E aqui do meu lado, vai lá, pastorzão. Opa, muito bom, né? Esperamos bastante tempo, bastante expectativa e vai ser maravilhoso esse tempo. Pastor Nildomar, né? Sim. Esqueceu de falar o nome dele. Mas tá Pastor bom. Nildomar. Já vou aproveitar e me O apresentar pessoal que tem também. revelação aí já descobre o nome. É verdade. Eu sou o Hudson de Ataídes. Estou aqui, sou da Igreja Aliança e estamos aqui no projeto, né? Foi uma longa jornada até a gente chegar a esse dia de hoje aqui, que já só esse dia já foi longo, né? O pessoal que está aqui com a gente. Mas é isso aí. Fala pessoal, tudo bem? Que alegria poder estar compartilhando esse momento. Estou muito feliz de poder, né? Graças a Deus chegou o dia. Essa é a verdade, a nossa estreia desse podcast. E com certeza, conforme o pastor Luiz Brito falou, vai ser um tempo incrível, um tempo maravilhoso de dinâmica, aprendizado. E meu nome é Bruno, né? Brunão, eu brinco, né? Tem 1,65 de altura, mas é Brunão, tá? E é isso aí. Você é um grande homem, né? Só não é grande na estatura. Eu ia falar bancada de peso aqui, mas aí o Hudson vai... Não, a bancada de peso tá atingindo diretamente a nossa honra aí. E tem uma pessoa também muito especial aqui, que é o nosso videomaker. Ele veio de longe, né? Veio de outro país, chamado Sorocaba. Se apresenta aí pra nós. É o melhor lugar para morar, né? E não é da dupla não, né? Aí eu vim de Indaiatuba. Diz que Indaiatuba era a melhor cidade. Não, né? mas agora tem o prefeito, né? O prefeito Manga, que tá... Olha aí. Salve, prefeito Manga. Cadê o Dil? Sumiu. Tô aqui. Salve, galera. Isso aí. Muito bem. Vamos lá então, gente. Para você que talvez esteja se perguntando assim, bom, o pessoal fez uma promessa, né? Pelo menos nos vídeos que a gente anunciou, a promessa era a seguinte: algo diferente de tudo que você viu até agora. Eu achei um tanto quanto ousado. Pois é. Mas a ideia é a seguinte: nós criamos o Aliança Cast, é um podcast, um espaço para a gente falar sobre igreja. Então a gente vai pensar muito sobre convívio comunitário, e é interessante que quando a gente fala sobre igreja, pelo menos eu vivi muito essa experiência. Falou de igreja, está falando de denominação, né? Você percebeu que as pessoas chegam assim: qual é a sua igreja? né? Uma igreja é uma só, nós somos a igreja. Mas tem sempre essa relação com a denominação. Mas a nossa intenção não é falar sobre denominação, não é discutir essas questões. É lógico que a gente vai falar sobre alguns assuntos que estão relacionados às denominações, mas pensando no corpo de Cristo. Então esse é um espaço para todo mundo, né? Que gosta de igreja, que vive igreja. Seja você pentecostal, seja você reformado, seja você membro de uma igreja church, seja neopentecostal. Neopentecostal conta também ou não? Não, fica com a gente aí. E esse é um espaço democrático para a gente conversar, para a gente compartilhar as experiências, e é importante que você se inscreva no canal, que você compartilhe, fale para as pessoas mesmo, e vamos junto nesse movimento, né? E aí, vocês querem falar alguma coisa antes da gente entrar na temática aí, explicar para a galera qual é a sua igreja? Bom, então vamos lá. O tema que a gente vai abordar, e você que já está acompanhando nas redes sociais, você deve ter visto lá que o tema é Minha Igreja, Minha Vida. Provavelmente você lembrou da propaganda lá daquele... As casas
Vamos falar o nome, né? Não tá pagando a gente? Vai falar o nome? Não, mas o Minha Casa Minha Vida é do governo, Ah, é né? verdade. esse é um outro Olha, tema. você já tá adiantando. Oi, todo quase spoiler falou que do você nome. Esse é o próximo. Eu lembrei de outro, né? Mas vamos lá. Esse é o próximo. Que é o financiamento de casa, né? Então, eu até falei para o Brunão, assim, que quando o pessoal visse a propaganda, eles iam acompanhar o podcast pensando assim, bom, será que, né, vai ter aí o financiamento para construir a nossa igreja, minha vida? Mas a ideia é a seguinte: quando você fala de igreja, você está falando da sua vida. Se você vive igreja, é lógico, tudo que você faz está relacionado com a sua comunidade. Então é o lugar onde você constrói a sua história, onde você se relaciona, e a gente vai abordar aí alguns assuntos. Mas eu acho que é importante nós nos apresentarmos um pouco melhor, falar um pouquinho do nosso tempo aí, sei lá, de conversão, como que foi a nossa experiência, e vou ser bem objetivo. Eu me converti no ano de 1994. Me batizei, ô louco, vai estar me chamando de velho. E me batizei, aliás, né? O pastor me batizou em 1995. Eu tinha 14 anos de idade, fui na IPRB, na cidade de Indaiatuba. Então, eu tenho 44 anos, faz a conta aí, já são 3 décadas de igreja. Já tenho um pouquinho de experiência, né? Eu tenho essa cara de bebê, assim, bem jovem, né? O silêncio tá predominando aqui, né? Mas o senhor, desculpa, né? O senhor se converteu na IPRB e... Então, na verdade, assim, eu senti vontade de conhecer algumas igrejas evangélicas quando eu tinha meus 13 para 14 anos. E eu não fui evangelizado, você acredita? Na minha família, ninguém era crente. Ninguém. Eu senti vontade de ir para a igreja e fiz uma visita primeiro na Congregação Cristã do Brasil. Achei um pouco estranho, porque os homens sentavam separados das mulheres, tem o ósculo santo, né? Tinha que beijar lá na hora que terminava o culto. Mas fui muito bem recebido. Depois eu fiz uma visita na Igreja do Evangelho Quadrangular. Foi lá que o pastor fez o apelo para aceitar Jesus. Levantei a mão, fui lá na frente, aí ele orou por mim. Senti um calor terrível, não sei se era o Espírito Santo, se era vergonha, né? Mas eu lembro dessa experiência e foi muito bacana. Depois eu fui convidado por um jovem que morava na mesma rua para participar de um encontro de jovens da Igreja Presbiteriana Renovada, Ministério de Jovens chamado Ebenezer. E eu fui de ônibus com a galera. Foi assim um momento marcante na minha vida, porque eu me senti muito bem acolhido. E aí fiquei na igreja, já são 30 anos de história. Então, nesse período todo aí, já vivi algumas experiências, né? As mudanças culturais e como todo mundo que nessa época se converteu, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, essas mudanças. E estou aí, hoje já pastor há 10 anos na denominação, privilégio, já o 3º ano que eu estou presidindo o presbitério, né? Benção, São né? vários pastores, várias igrejas, e tem sido uma experiência maravilhosa aqui também, no Aliança com vocês, né? Essa equipe pastoral tão abençoada aqui. E aí, pastorzão, fala um pouquinho para nós aí da sua história de vida. Rapaz, engraçado, né? Essa questão da primeira experiência. Às vezes, no decorrer da vida, assim, do tempo da gente na igreja, talvez a gente lembra de casos esporádicos, assim, de momentos que a gente viveu bacana, ou momento difícil, mas o dia da conversão, o momento da conversão, a gente não esquece, né? Eu já vi o pastor Luiz comentando aí sobre o dia, né? Onde ele estava, onde foi o lugar. É bacana esse momento, né? Eu também, acho que é o mesmo período, 94, né? Fui ali na igreja presbiteriana e me lembro, né, que eu fui a alguns cultos lá, 3 cultos exatamente, e saí de casa decidido. Aquele dia, saí resolvido, falei, não, hoje eu vou entregar minha vida para Jesus, né? Tinha aquela questão do apelo no final do culto. E engraçado que nesse dia eu sentei atrás da pilastra, uma pilastra que tinha no meio da igreja, e fiquei ali, fiquei aguardando. Eu não me lembro o que pregaram naquele dia, porque eu já saí decidido, então eu tinha um foco ali naquele momento. E ele chegou no final do culto, não fez o apelo. Eu falei, e agora? Como é que eu faço? Porque eu falei assim, eu achava que aquele era o rito certo. O jeito de fazer, faz o apelo, você vai lá na frente, que era o jeito certo de fazer. E aquele dia não teve. Assim, naquele momento, aí o pessoal, na hora que vai embora, assim, e aí eu lembro que o presbítero natalício, né? Ainda levantou, falou, bom, quem aí fez o apelo, já, o culto já terminado. Eu fui lá na frente também, foi aquele chororô, né? E daí pra cá, várias experiências com Deus, mas esse momento é marcante na nossa vida. Que bênção, que legal, Glória a Deus. legal. E já faz Agora 3 vai ter que décadas, revelar. 3 décadas também. também, né? 19 anos tinha, né, nesse momento, e agora tem
49. Tem que E é passar. legal que quando você compartilha assim as suas experiências, as pessoas que vão participando do podcast, que vão assistindo, elas se identificam também, né? Aham. Como as Claro. pessoas foram profundamente História de marcadas conversão, no com momento da certeza. conversão. Sim. O Aham. Hudson, eu acho que, não vou falar que nasceu na igreja, porque deve ter nascido no Vamos deixar- hospital, né? Passo pro Brunão primeiro, porque eu acho que a minha experiência vai ser um pouco diferente da. Ah, então beleza. A minha foi, eu até citei domingo, né, passado, um pouco no culto. Eu tinha aproximadamente 15, 16 anos e eu morava no Jardim Florence, né, aqui em Campinas mesmo. E a minha vizinha era a irmã do Nildomar. E aí ela era bem amiga da minha mãe, ela comentou que ele estava precisando de um ajudante na marcenaria. Fazendo propaganda já. Ô, sou marceneiro Marceneiro, viu, gente? Olha Tudo aí. bom. E aí eu, né, 15, 16 anos, sem emprego, fui lá. Não conheci o Nildomar somente de vista, que às vezes ele ia lá com as crianças, né? O Matheus e o Clebinho pequenininho, parava lá na frente, mas enfim, marcamos, fui lá, conheci, começamos a trabalhar lá e sem saber de nada, ele me ensinando, e a partir dali eu fui sendo, de alguma forma, ministrado pelo Espírito Santo através da vida do Nildomar, porque eu não sabia nada de igreja. Minha família, ninguém é cristão, ninguém serve a ninguém. Então não sabia nada, e foi com o Nildomar ali na casa dele, no quintal, que ele foi falando um pouquinho de Jesus, algumas passagens, né, que eu via, sabe, enfim. Até que eu fui visitar a presbiteriana, e era ele que estava ainda na frente da igreja, eu acho que o pastor não tinha chegado, foi isso mesmo. E a partir dali eu comecei a me envolver e comecei a participar. Um detalhe só, quando eu cheguei lá, né, aceitei a Jesus, enfim, toda aquela coisa, eu percebi que todos os jovens tocavam, todos eram músicos, né? O Clebinho aprendendo bateria, o Matheus também. E eu falei, eu vou ser também. Eu quero ser músico, eu quero tocar, eu quero fazer alguma coisa. E, gente, eu tentei de tudo que vocês imaginam. Tudo, pastor, tudo. Pandeiro. Pandeiro. Ixi, o Matheus tentou me ensinar violão, o Clebinho tentou me ensinar bateria, a Linda dava algumas técnicas de voz pra cantar e nada. Até que um dia tiveram uma ideia lá de comprar um chocalho, não sei o que era, uma meia-lua, né? Meia-lua. Meu E falou, ó, você vai tocar isso aqui. tormento, A né? meia-lua. Você vai tocar isso aqui. E assim, eu ficava bravo porque eu queria aparecer, né? Era um jovem, acabei de. E me colocava bem no canto, assim, ó, do grupo de louvor. Não tinha. Não via, só fazia um barulho. E aquilo ali foi me. Falei, não quero saber disso não. Até que o Nildomar uma vez falou assim pra mim, ó, prepara uma palavra que eu vou te dar uma oportunidade. Com essa idade ainda. E dali de 3 minutos eu vi que tinha uma facilidade pra entender, pra falar das coisas de Jesus. De 3 minutos era 5, de 5 era 10, de 10 era 15. Quando eu fui ver, tava ministrando e. Falei, é aqui que, né? Olha o que Jesus faz na vida da gente, né? Não era nada, virou Era uma- baterista. virou baterista. Era só o irmão da igreja. Era só o irmão da igreja. Que legal. Mas foi assim. E vocês dois, só uma pergunta, a presbiteriana, no caso, presbiteriana renovada mesmo? Renovada. Ah, então acho que todo mundo aqui teve Isso. tem uma longa história aí com a Aí eu renovada. fiquei um tempo ali, depois fui pra Assembleia, mas aí já é uma outra história, uma longa história. Aham. Mas a conversão foi na presbiteriana mesmo, renovou. Legal, legal. Eu, para não fugir essa história, eu também sou da cria aí da presbiteriana renovada. E diferente, um pouco diferente da história de vocês, eu nasci em lar cristão, né? Meu pai é pastor desde que eu nasci. Então, meu pai se forma no seminário em 89, em 90 ele começa no ministério, no final de 91 eu nasço, né? Então eu nasci ali já no contexto de igreja, dentro da igreja renovada, na primeira IPR de Osasco, então eu sou osasquense. Não conheço nada de Osasco, mas nasci lá. E a minha trajetória foi praticamente toda ali até os 17 anos, que foi a época que eu morava junto com meus pais, né? Dos 17 em diante fui estudar, faculdade, etc. E aí acabei mudando de denominação. São Desviou. outros. Não. E curioso, eu tenho 33 anos, fiz 33 agora em dezembro e nesse tempo todo sempre na igreja. Que legal. Então, é uma história um pouco diferente, mas ainda assim a gente tem um encontro com Cristo de uma forma. Não é porque a gente nasceu dentro da igreja que a gente sempre foi cristão, né? A gente está acostumado com aquele ambiente, com aquele meio de igreja, e sendo filho de pastor é uma perspectiva um pouco diferente, porque você não conhece algo diferente daquilo, Acaba né? sendo uma rotina. A Comum, né? minha No dia a rotina, dia, exato, a rotina é ir para a igreja era o Sim. comum, né? Então chega uma hora que você tem que se situar, vamos Isso. colocar assim. Você se situa e percebe que não, eu preciso de Cristo, eu quero entregar minha vida a Ele, mas é
acho que muda, tem uma trajetória um pouco diferente, porque isso leva um tempo e acontece de uma forma diferente do que acho que aconteceu com vocês. Mas você sempre ficou firme na igreja, nunca se Sempre. afastou. Acho que teve uma época de faculdade ali que estava fazendo muita coisa na faculdade, outras atividades e tudo. Acho que dá uma esfriada, né? A minha pergunta é porque tem muita gente que diz assim, ah, mas filho de pastor, presencia as dificuldades na igreja, os problemas de Aham. relacionamento, às vezes o sofrimento do pai tem que mudar de cidade e tal. É. E geralmente filho de pastor não gosta muito de igreja, né? Se afasta. Mas parece que você não foi isso que aconteceu, não, né? Ah, Tá mas firme aí até não, eu hoje. diria que isso aconteceu, sim, em algum grau aconteceu, porque a gente passou por 3 igrejas, né? Primeiro em Osasco, depois Cianorte, depois Anápolis. E aí, lá em Anápolis, quando meu pai saiu da igreja, ele foi para a MISPA, que é o órgão da igreja voltado para missões, mas foi uma saída que, assim, eu estava indo para o terceiro ano do ensino médio, estava num colégio focado no vestibular e tudo, e não queria sair daquele colégio, porque eu já vinha uma preparação, né, para aquilo. E aí, aquele ano eu fiquei sozinho. Então, no ano do terceiro ano do ensino médio, meus pais saíram da cidade, e foi bastante complicado. Tanto é que eu saí da denominação naquele ano. Até o pastor veio conversar comigo, o pastor que está até hoje na igreja, Uhum. teve uma conversa muito, muito transparente, assim, ele falou, você não quer continuar e tudo, não tem problema nenhum. Eu falei, não, pastor, não é pelo senhor, mas eu acho que eu preciso sair um pouco, entender como que funciona outras igrejas, como que outras formas de governo, que eu acho que a gente vai até falar um pouco sobre isso, né, pastor? Exatamente. Então eu andei um pouco aí, eu tenho 33, eu fiquei 17 anos na Renovada, depois fiquei dos 17 até os 32 na Batista. Passei um tempinho pela Assembleia também, mas voltei, agora tô de volta a casa, né? Cheguei, Brasil. Cheguei. Bom filho, a casa em torno, ou a casa torna. Ai, ai. Isso aí. E a gente não pode esquecer que atrás das câmeras aqui tem alguém também que acho que nasceu na igreja, né, Dil? Vamos lá, eu nasci na igreja, eu nasci na quadrangular, mas aí Tá bem eclético aqui. o tempo foi passando e acabei indo para Batista. Sou até hoje da Batista, mas me envolvo bastante hoje com a Presbiteriana Renovada por conta ali da MISPA. Acabo ajudando o pessoal, fazendo missões ali uma vez ou outra. Mas hoje eu tô servindo ali em Sorocaba, melhor cidade do Brasil para se viver. E tamo firme, tamo firme. Legal. Gente, vamos lá então. Minha igreja, minha vida. Eu percebi aqui que cada um de nós tem uma experiência, né? Há pontos em comum, né? A gente vai convergir aqui para pontos em comum, mas nós somos, de certa forma, de igrejas históricas até, né? Igrejas que já têm há várias décadas. Agora, tem algo que nos últimos anos tem sido muito crescente, não só no Brasil, mas no mundo, que são as chamadas igrejas independentes. E eu tenho percebido, por exemplo, onde nós temos a nossa igreja, só ali na rua acho que tem umas 4 ou 5. Se a gente pensar no bairro, são dezenas. Se pensar na cidade, são centenas, né? Acho que foi o pastor Nildomar que leu um artigo dizendo que, que estado que era? Eram 17 igrejas por dia, era no Rio de Janeiro? 2019. Em 2019. Então, assim, é um número muito crescente de igrejas independentes. A minha pergunta é, vocês acham que isso é positivo para o reino de Deus ou é negativo? O que a gente tem para pensar e discutir com a galera? Eu sei que tem muita gente que vai estar assistindo e vai pensar assim, bom, o cara vai tocar agora na ferida aí, né? Vai falar da minha denominação, a minha igreja só tem ela mesmo, foi o meu pastor que fundou essa igreja, é da família do pastor. Mas eu acho que seria interessante a gente pensar nisso, né? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que esse é o caminho? O que aconteceu? Por que... Por exemplo, eu sei que na história da minha denominação foi no auge do despertamento espiritual, houve uma renovação espiritual em algumas igrejas mais tradicionais, né, igrejas denominadas cessacionistas, e aí saiu um grupo de uma determinada denominação e outro grupo de uma outra denominação. Depois de algum tempo, elas se uniram e surgiu a IPRB. Mas hoje parece que não é necessariamente essas questões doutrinárias, né?
não sei se existe até um viés mercadológico, seria correto usar essa expressão ou estou sendo muito agressivo? Quem quer começar aí já, porque... É, eu acho que deve, assim, a gente tinha um pensamento, às vezes, antigamente, né, olhando para esse lado de igreja, o pessoal até brincava, assim, mas cada esquina tem um boteco, por que não pode ter uma igreja? Às vezes um dizer que o pessoal comentava, né? Desse pensamento talvez seria bom. Mas você vê que essas igrejas mais tradicionais, ela geralmente, né, se fala assim, a igreja é de Cristo. Ela tem um dono, mas é Cristo. E essas outras igrejas ela tem um dono específico, né, de pessoa física, é o dono da igreja, né? Não está contente, vai embora. Aqui só tem até o Tá ditado, virando né? a igreja para cada gosto, né? Todo gosto tem um... É complicado. Então, se eu olhar para um lado, pode ser que tenha um lado bom, mas se eu pensar nesse lado aí, não é. Uma Coisa das que tem coisas dono. que eu percebo é que antigamente havia, pelo menos quando eu me converti, uma das expressões que se utilizava era assim, pastor, ele era o sagrado ministério da palavra. Hoje é um negócio meio sentimentalista, né? Usar essa expressão, sagrado ministério da palavra, né? Não tinha, por exemplo, a administração de igreja no seminário, né? Imaginava pastor administrando igreja. Pastor, ele se dedicava ao estudo da palavra, à vida de oração. Mas com o movimento chamado Ministério Leigo, parece que isso se tornou muito mais crescente. Acho que não ter mais a exigência de um seminário, de uma formação específica, isso foi meio que gerando, despertando no coração de algumas pessoas para ter a própria denominação, acho que pela adesão das pessoas com mais facilidade. Eu acho, pastor, também que um ponto principal é o motivo do, sei lá, do fulano abrir a igreja tal. Porque geralmente a maioria de algumas denominações assim é porque não concorda, tá bravo, tá com birrinha, né? Essa é a palavra certa do pastor, não quer estar debaixo de uma autoridade, e aí então eu vou caminhar com as minhas próprias pernas e vai ser do meu jeito. Aí eu acho que é muito errado, né? Ele não se submeter a uma autoridade e aí ele larga tudo e vai viver uma aventura. Isso é uma aventura, né? A gente pode colocar assim. Então, se pensar dessa forma, na minha opinião, na minha visão, é errado. Eu acho é uma rebeldia, né? Que tem o lado bom, por um Sim, lado, você sim, tem sim. mais gente falando do evangelho, Sim, mas que tipo de evangelho, né? Acho que isso. esse é Esse é o um, ponto. esse é um problema. Porque até, por exemplo, quando a gente fala de estrutura de igreja, as igrejas independentes, não todas, obviamente, mas eu acho que ela corre um risco muito maior de estar ali, de certa forma, preso a uma figura, que seria, por exemplo, o pastor fundador, se não tiver um modelo de governança que funciona bem dentro da igreja, que às vezes é algo que até as pessoas veem como algo negativo, né? De, poxa, não, a igreja é o Espírito Santo descendo aqui e a gente precisa pensar nessa questão de como que a gente vai se organizar. Mas, no fundo, a gente vê muitas igrejas que você tem lideranças abusivas, em vários sentidos, né? Abusivas no sentido espiritual até, e justamente porque você não tem um modelo que favorece uma cadeia de você poder olhar e ver, julgar que se aquilo que está acontecendo está correto, não está correto, se tem mecanismos para frear alguma coisa que Não tem prestação de contas, não tem né? prestação de contas. Geralmente essas igrejas que são baseadas numa figura só, elas têm você não tem muita transparência do que está acontecendo com o dinheiro da igreja. E aí acho que é um problema bem, bem grande, assim, né? As comunidades agora, né, que esse é um termo bastante utilizado, que elas são bem personalistas, né? Então você tem lá o pastor, geralmente a evidência fica no pastor e na família dele, né? Tanto é que a maioria dessas igrejas passa de pai para filho. A gente está vendo agora, né? Uma série de situações aí, né? E vem para a internet, a gente como cristão, a gente olha, a gente se entristece, mas ainda tem o exemplo que isso passa, né, para as pessoas de, olha, realmente é por dinheiro que esse pessoal tá fazendo o que faz, né? Pois é. Acho que é bem O grave. pastor Nildomar usou uma expressão que eu também já tinha ouvido, é melhor uma igreja do que um boteco. Mas uma vez eu ouvi um pastor dizendo assim, eu prefiro o boteco, porque se a igreja pregar o falso evangelho, dá dois trabalhos, para despregar o que foi pregado e depois para pregar a verdade. E se fosse o boteco, você só prega o evangelho, o camarada se converte. E interessante, né? Tem essa realidade. Eu estava pensando aqui também, às vezes, o Bruno comentou aí sobre a questão de não concordar com alguma coisa, e a gente vê muito isso, né? A pessoa, talvez ele seria um ótimo líder, teria uma formação, e de repente
com estrutura ali, com um tempo estudando, seria um bom pastor. Mas sai no momento de rebeldia, muita gente simpatiza com ele e vem junto. Aí, no geralmente, né, você vê também muita igreja abrindo, mas você vê muita igreja fechando também. Essas comunidades nascem, daqui a pouco também sem estrutura, sem preparo, porque aí sofre. Que às vezes a pessoa sai ali com a questão de, vou mostrar para ele que eu sou melhor do que ele, que essa questão de vingancinha, né? Sofre ele, sofre a família dele e sofre aquela galera que vai junto. Sofrem, né? As pessoas que fazem parte daquela É comunidade. engraçado que eu tenho a sensação que, assim, essas questões não estão só nas pequenas igrejas independentes, mas a gente tem hoje denominações muito grandes aqui no Brasil que se tornaram, basicamente, elas se baseiam numa figura e mesmo ela sendo grande, mesmo ela tendo ali uma série de mecanismos que pareciam ser algo saudável, não adianta de nada. Você está centralizado. Esses tempos atrás, meu pai comentou de uma situação de uma igreja que o pastor falou, né, para ele até que foi tantos mil que ofereceram pela igreja dele para ele se filiar a uma denominação muito grande. Puxa. Então, aposentaram o pastor e ele se filiou àquela igreja. Em troca, ele saiu da igreja. Então, basicamente, o que ele fez ali? Ele vendeu a igreja, né? Ele vendeu em troca de uma aposentadoria perpétua. Aí virou um assim. negócio próprio, né? Virou um negócio. E é uma denominação muito grande, sabe? Então, isso assusta a gente, porque não é só nessas pequenas, né? E a gente percebe isso até na mudança de postura. Quando eu falei do Sagrado Ministério da Palavra, hoje parece que o pastor ele tem que ser um empreendedor. Né? Então, até a linguagem muda, não se enfatiza tanto as escrituras, mas exatamente uma linguagem de alta performance, né? Da capacidade de você potencializar as pessoas. Os famosos coaches, né, surgiram dentro desse contexto aí, falando de pastores intitulados coaches, né? Ser um treinador de emoções, tudo bem, né? Mas a gente está falando daqueles que sobem ao púlpito lá toda semana para pregar. E isso tem, assim, confundido demais as pessoas. Hoje mesmo, hoje não, ontem, eu acho que foi o Brunão, né? A gente estávamos indo para Piracicaba, você falou de uma grande denominação aqui da nossa cidade, que vai vir uma pessoa famosa e custa R$180 para você ouvir falar, cadeira VIP. Para ir ouvir a pregação. Aí eu falei para ele assim, que é loucura, né? Quem que vai falou, não, o pessoal compra rapidinho. Esgota rápido. Então, parece que as pessoas gostam disso, né? É um negócio impressionante. Então, assim, na visão, acho que fazendo um resumo desse tópico que a gente abordou, o problema não é ter igreja, porque conforme o pastor Luiz falou, a igreja é uma só, é a noiva, né? O corpo. As denominações, né? Porque a gente olha para a Bíblia, tem cartas para igrejas em diferentes regiões, e o problema não é isso. O problema são as denominações e o tipo de cultura que elas usam, o ensinamento da palavra e por aí vai. Séries de heresia, então acaba... Porque eu acho que é interessante o fato de você ter igrejas diferentes. Né? Sim. Você tem... não indo para esse lado de uma igreja para cada gosto, mas... Lógico, tem aquele irmão que eu vou citar um exemplo do meu sócio. A gente morava na mesma cidade e ele ia numa igreja e eu ia em outra, porque ele não gostava de bateria na igreja. Ele tem a mesma idade que eu. Mas ele falou, não, muito barulho, prefiro uma igreja mais calminha. Foi para uma igreja que tinha um carrom, tranquilo. E eu falei, ok, né? Então isso é bom, uma igreja bíblica. Essa parte é boa, mas eu acho que a dificuldade nossa é até que ponto que a gente dosa isso, né? Como que a gente dosa isso e quanto que a gente está deixando de fazer aquilo que a gente realmente deveria, que é pregar a palavra, que é alcançar os perdidos, e começar a focar muito nos gostos individuais do que o crente Bruno acha, o que o crente Luiz acha. Falou domingo, né? Falou mais ou menos sobre isso, né? Do jeito do culto. Eu acho que o jeito que o culto tá não é correto, enfim. A gente vai no culto pensando em que isso pode me beneficiar de alguma forma, né? Se eu gosto ou não. Então, não é mais o culto, né? A gente acaba vendendo uma experiência. Então, isso tem sido também um dos fatores, tem feito surgir tantas denominações, vendendo novas experiências, né? Novas propostas. Pastor, quer falar? Depois eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho legal para a gente discutir, que tem a ver com isso. Que a Bíblia fala também, né? Que o Senhor dará pastor segundo os seus próprios corações, né? Pessoa procurando e acaba achando pessoas assim. Nós vemos essa realidade, né? Por isso que é bom falar com o pastor, né? O pastor já cita a Bíblia, né? Nós vemos hoje em dia, é uma área do UDS também, né? Você pode falar com mais propriedade sobre isso aí.
da internet, a preocupação de uma pessoa que é um empresário, que tem algo para vender, né? Fazer alguma coisa que venda, uma imagem, um produto, a forma que ele vai colocar ali para vender. E hoje em dia, infelizmente, as igrejas aí que pensam nisso, eu creio que eles estão pensando nessa questão também, né? Uma mensagem que vai ser vendida ali, né? Vai Que alcançar vai aquele público-alvo, comprar, né? vai alcançar aquele público-alvo que vai, de alguma forma, trazê-lo para perto ali. Uma imagem e uma mensagem que venda. Não uma mensagem que confronte ou que, de repente, coloca a pessoa a mudar de vida, né? Ele está confortável, a mensagem que não vai mexer no ego dele, só vai levantar, né? Então Eu acho que o problema, antes do senhor mudar até, Não, né? tranquilo. Mas fica à acho que o vontade. problema é que a gente ter o público-alvo talvez não seja um problema no sentido de uma igreja que se assimila mais a determinada cultura e tudo. O problema é esse público-alvo da pregação, né? Porque eu acho que a pregação, ela é uma só, né? Pregar a palavra, independente se eu tô falando para rico, para o pessoal universitário, para esse ou para aquilo. Eu acho que essas diferenças de igreja que alcançam públicos diferentes, elas deveriam, pelo menos, ser muito mais culturais do que da palavra em si. Eu acho que a gente vê muito o contrário. O pessoal foca em trazer o máximo de pessoas, porque a palavra é uma palavra branda, uma palavra que acolhe, não que a palavra de Deus não seja acolhedora, né? Mas acolher qualquer coisa, né? Independente de como a pessoa tá, não precisa mudar. não precisa mudar, tá tudo tá bem. tudo bem. Né? O evangelho é o contrário, né? Confronto, né? Então, Agora, para a gente direcionar mais essa nossa conversa, eu estou pensando aqui no período da minha conversão. Eu participei da igreja e naquela época tinha o chamado usos e costumes. Eu acho que vocês aqui todos viveram, né? Sim. O homem não podia usar shorts, não podia jogar bola. Deixa eu compartilhar uma experiência aqui. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu desobedeci o conselho da igreja e decidi jogar, bater uma bolinha com os colegas. Uhum. E aí tinha um pastor já jubilado, né? Ele tinha uma máquina, naquelas de filme, que você revelava, ele ficou atrás de uma árvore e tirou uma foto, né? Para poder levar para o conselho. né? Ele entregou a revelação lá. Eu poderia ter queimado o filme dele, né? Mas... E assim, era um medo terrível de receber uma bronca, uma advertência. Eu lembro que no culto de ceia, sempre citava o nome de alguém que Sim. tinha desobedecido e tal. eu peguei Então, dessa- qualquer coisa falava assim, ó, a gente vai levar você para o conselho. Uhum, Nossa, levar isso pro era... conselho. Meu Deus do céu, que sofrimento. E tinha uma irmã que ficava medindo o cabelo das outras irmãs para saber o tanto que poderia cortar. Ficava olhando, como que chama a saia da mulher? É fenda? Sabe aquela parte Acho que que é fica... Racho, fenda. Acho que é Só fenda. fala racho. Se era muito grande ou não, ficava medindo se estava perto do joelho. Quantos dedos assim do joelho Hoje, podia, né? hoje, né? Tem uns homens também que usam umas roupas assim, umas calças que, pelo amor de Deus, né? Misericórdia, tem uns camaradas aí. Mas O Adilcinho mesmo, tem cada roupa. Mais apertado do que a porta do céu, né? Como diz a Linda, né? Tá muito sequinho, né? E assim, o que a gente percebe? Que naquela época havia muita influência do regime militar. A sociedade como um todo tinha essa influência de hierarquização. Então, eu, por exemplo, nunca, quando meu pai estava conversando, nunca chegava, aliás, eu não faço isso até hoje. Eu chegava do lado dele, ficava quieto e esperava o meu pai olhar e falar, você quer falar alguma coisa, né? Então, é diferente das crianças hoje, né? Que já chega atravessando e falando por cima de você e tal. E isso era muito comum na época. Então, os obreiros não podiam ter cavanhaque, né? Então, isso aqui era inaceitável. O pastor Nildon Mar e o Brunão aqui de barba, então, né? Acho que só o Hudson que passava no crivo, né? Mas é que eu tô seguindo isso É. Então, não podia imaginar assim, um pastor de barba ou de cavanhaque, mas podia ter bigode, né? Por quê? Porque no contexto militar também era assim. Então você tinha lá os militares, eles não podiam ter barba e cavanhaque como até hoje, mas pode ter bigode. Então tinha uma certa influência, né? Aquela autoridade, assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que hoje é diferente. Hoje o relacionamento parece que é mais horizontal, é mais de mesa, é mais dialogal. Eu lembro que quando eu questionava o pastor, né? A gente nem pode usar essa expressão. Quando eu fazia alguma pergunta para o pastor, assim, com todo carinho, com todo respeito, com todo medo que você pode imaginar, e o pastor só dava aquela resposta seca, não pode, ponto final. Não pode assistir televisão, não pode usar shorts, não pode jogar bola, e acabou, ninguém ficar questionando nada.
Hoje é diferente. Hoje, se você conversa com um jovem e se a igreja que você, a denominação a que você pertence, ela não tem determinados costumes, ele simplesmente diz assim para você: ah, tá, entendi, muito obrigado. E vai para outra igreja, né? Porque tem um monte de igreja. A pergunta é: até que ponto isso é cultural, isso é tradição, isso é santidade? O que pode, o que não pode? Será que a gente consegue estabelecer esses limites? Porque tem muita gente assim, puxa, tá certo, os costumes eram exagerados demais. Mas hoje o cara tem tatuagem, Robin, tem tatuagem, né? Antigamente não podia ter cavanhaque, mas hoje o cara vai para a igreja com um brinco nas duas orelhas. E eu sei que tem muita gente que está assistindo e fica esperando. E será que os caras vão tocar nesse assunto? E aí, gente? Será que aqui é uma área muito perigosa para a gente falar ou não? Eu acho que não tem perigo, não. Quem quer começar a falar O sobre isso? professor Lindomar pegou mais um tempo, né, de usos e costumes. Eu acredito que eu e o Hudson, a gente tem quase a mesma faixa etária de idade. Eu não peguei tanto. Eu acabei pegando porque ia até uma situação. Não, pode Pode falar. Não, até uma situação curiosa, né? A igreja que eu nasci, que era em Osasco, era uma igreja considerada na época, eu lembro que o pessoal falava que era uma igreja muito aberta, esse era o termo, né? Uhum. Aberta ou fechada. Era considerado uma igreja aberta. E a gente foi para Cianorte, que era um contexto completamente diferente, era a igreja mais fechada que tinha. Então, sim, em Osasco o pessoal podia, lá no louvor, usar calça jeans. Em Cianorte, ninguém podia usar calça jeans nem fora da igreja. Então as meninas, eu lembro que minha mãe era professora da rede estadual lá no Paraná, e ela, se ela ficasse, se via alguém lá da igreja, e se ela não relatasse isso pro conselho, era um problema, né? Então ela tinha que tá pisando em ovos também, porque ela já tinha uma mente um pouco mais aberta nesse sentido, mas era a norma da igreja, né? Então as mulheres não podiam usar calça. Isso foi até 2001, que a gente saiu dessa igreja em 2001. Uhum. Então eu acabei vivendo bastante disso aí, né? Mas já podia jogar bola, pelo menos. Então, acho que o pastor De Lindomar... calça? De calça? De calça, de calça. Não, brincadeira, podia usar bermuda pra jogar bola. E o pastor tem um ponto interessante, porque o pastor não só vivenciou essa transição, né, da questão dos usos e costumes, a igreja é um pouco mais liberal, mas você tem filhos, e eu imagino seus filhos eram adolescentes, eram criança. Como que foi, pastor, essa? Pai, essa questão é bem complicada, né? Ainda mais numa transição desse sentido, né? E geralmente, né, essa preocupação a gente perdia muito tempo, né, com essa questão. Eu lembro que as reuniões era até quase varava à noite, então isso trazia problema até para dentro de casa, porque a gente às vezes deixava de estar com a esposa no momento ali que não seria um culto para estar numa reunião para ver quem cortou o cabelo, o que vai fazer com a irmã que usou calça, e é sempre voltado para a irmã, né? Para os homens era mais a bola o problema, né? E na verdade tive bastante problema nesse sentido essa questão aí, né, que o pessoal colocava como santidade, o uso e costumes. A gente sofreu bastante com essa questão. Eu acho que as mulheres foram as que mais sofreram. Com certeza. Tinha até culto, né? Tinha culto de... Doutrina, que chama. doutrina, exortação, que Tinha era que só sentar pra... separado. Eu acho que deve ter várias mulheres aí assistindo nosso podcast e algumas até com alguns traumas. Eu vi mulheres sendo disciplinadas por causa da presilha. Pintou o cabelo. Pintou o cabelo. A minha esposa mesmo, na época quando se converteu, ela veio para a igreja, ela tinha pintado o cabelo. Só que você sabe que tem aquela fase que o cabelo vai ficando duas cores, né? Porque o cabelo está crescendo, a tinta vai saindo. E ela foi conversar com o pastor, perguntar se poderia pelo menos encontrar um tom, assim, pintar, porque fica constrangedor. O pastor não deixou. Então, assim, e a pessoa ficava na igreja, né? Depois de qualquer coisinha, o camarada sai da igreja. Não, é impressionante. Então, não, eu ia comentar falar. nesse sentido, né? Minha mãe conta que ela levava a declaração assinada pelo pastor para a escola, porque ela não podia fazer educação física, Meu porque ela só Deus. podia usar saia. Então ela levava o papelzinho, ó, tá aqui, eu sou crente, me libera da educação Olha física. isso. E daí as meninas crentes eram liberadas porque não tinha como praticar esporte usando saia. Então
Tem 2 pontos aqui. Eu acho, você sendo filho de pastor e o Lindomar também, né? Tem os meninos sendo pastor. Eu acho que é um pouco mais pesado, porque vocês acabam sendo como exemplo. No caso, os meninos, né? E você, o filho do pastor fez, tal. Pode Filho do, crer, é, filho do então, pastor. entendeu? Eu acho que esse pesou um pouco também, né, Lindomar? Essa questão. Tinha muito essa frase. Aham. Até pra eles, assim, longe de Sim, mim. Você não pode sim. porque você é filho do pastor. Isso. A Linda contou uma coisa engraçada esse dia, que agora é engraçado, né? Aham. Explica pro pessoal quem que é a Linda, né? A Linda. Que é A linda. Linda Eu já Mar- falei Linda. É, eu sou o Nildomar, casado com a Linda Mar. E até comentei com um rapaz aqui que ontem veio conhecer, né, o Aliança. E aí via chamando Linda, Linda, Linda. Eu falei, ó, pode ficar tranquilo. O nome dela é Linda Mar, nós chamamos carinhosamente. Apesar dela ser linda, é a Tá respeito... todo mundo chamando É, o pastor de E lindo aqui. é, o é nome. interessante que acabam te chamando de lindo, né? Por causa da É Linda, porque né? julga Mas pela daí aparência. Ele tava doido pra falar isso aí. Rapaz, eu tava ensaiando faz dias, achei que você não ia perguntar. Mas contou um negocinho. Aqui hoje, você olhando, é engraçado de olhar, né? Ela foi disciplinada na igreja uma vez porque ela foi na marcha para Jesus. Nossa. Não é um negócio meio parece Nem na marcha para Jesus. Não pode, que você vai... Muito barulho, né? É show, né? É, show. Eu lembro dessa coisa aí engraçada. Engraçado hoje, né? É pra pessoa que tá vivendo, e adolescente, jovem, como é que vai compreender isso? Eu não posso ir na marcha para Jesus, que sou disciplinado, é estranho, né? Ô, pastor Luiz. Leva falando de santidade, né? O que é a santidade? Uhum. O senhor tocou num ponto bem interessante, né? Eu já falei aqui, eu não peguei muito dessa época, mas nesse período desses usos e costumes um tanto quanto abusivo, parece que os irmãos, eles, mesmo tendo esse julgo religioso, parece que a igreja ela era mais avivada, não no sentido do reteté e tal, mas era o mover do Espírito Santo, parece que era uma forma mais... era mais clara o fervor, a busca. Eu lembro que tinha cultos de oração e a igreja ia. E eles não ficavam tão preocupados quando o pastor repreendia ou até disciplinava. Eles aceitavam, né? Ficavam... Eu diria que tudo aquilo Curioso isso, né? que a gente faz que tem a ver com o estereótipo, né, com a nossa aparência, acaba estabelecendo um certo status. Então, por exemplo, se a igreja tem usos e costumes, as pessoas que mais se adaptam e que conseguem seguir de forma mais rígida, elas conseguem ser vistas como mais santas, porque, afinal de contas, é uma regra e não é simples, é só lembrar dos religiosos, né? O que Jesus questionou, e não estou falando que as pessoas que têm uso e costume são fariseus, né? Pelo amor de Deus, não é essa. Mas eu quero mostrar aqui a questão do estereótipo. Jesus falou que eles oravam em praça pública, né? Estendiam suas mãos, eles tinham vestes ornamentadas e eles faziam suas orações em lugares públicos. Para quê? Para serem vistos pelos homens. Então eles queriam ser aplaudidos, eles queriam ser reconhecidos por isso. Jesus falou assim, o que eles queriam, eles já receberam recompensa. Aí fala sobre a oração. Quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de si, orando ao teu pai em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Claro que ele não está falando sobre o lugar específico da oração, mas o estar à presença de Deus. Esse talvez seja o ponto nevrálgico da nossa discussão, de que você não pode acreditar que os simples usos e costumes têm a ver com santidade. Isso é tão sério que quando eu era jovem, eu quero mandar um abraço aqui para o pastor Luiz Carlos, lá da IPR do Campo Bonito, em Dayatuba. Nós éramos jovens na época e participávamos da mocidade. Então, no sábado, eu acho que era mais ou menos umas 4 da tarde, a gente ia caminhando para a igreja. E na cidade de Indaiatuba tem uma área verde lá, é o Parque Ecológico, e nós caminhávamos no calçadão indo em direção à igreja. Então, chegou um determinado momento que a gente se preocupava tanto que a gente ia de costume, né, que é o paletó e calça social, e usava aquele paletó com 6 botões, assim, transpassados, aquele negócio todo chique, né? Eu usava um roxo e ele um mostarda. Para você ter, com botões dourados e tal. E aí, estamos lá caminhando, né, no calçadão, assim, e vem na nossa direção 2 moças. E elas começam a olhar para nós e começam a conversar. Aí ele vira para mim e falou assim, Luiz, vigia, tentação. O inimigo tá aí, né? Então, assim, imagina, 2 jovens, as moças bonitas vindo na nossa direção e ela cochichava e tal com a outra.
Pensei assim, nossa, vai dar uma cantada aqui, né? Porque a gente tá muito bonito. E quando chegou perto, ele tava com um terno mostarda, acho que gravata vermelha, ela olhou para outro e falou assim, eu não disse que parecia o Máscara? Nossa, mas foi muito divertido. Eu nunca mais O terno esqueci roxo disso. tá parecendo o Barney. Então, a gente tem essa ideia, né, de relacionar a aparência, a estética com a santidade. Então, quando você vê alguém que o estereótipo é diferente daquilo que você compreende como santidade, você diz assim, pô, esse cara não tem compromisso com Deus. Não é possível que um rapaz que está usando um piercing, ele faça oração, ele leia a Bíblia. E isso é ruim, porque mesmo dentro do contexto na igreja, onde as pessoas são assim, elas acabam disputando entre si a questão da santidade. Tinha muita gente assim, prepotente, arrogante, sabe? Porque se achavam mais santos. E é o que gera muito trauma, machuca muitas pessoas. Então, vou resumir aquilo que eu entendo. Eu acho que a gente tem que cuidar da aparência no sentido de não partir para o lado da imoralidade, né? De você se expor Lascívia, demais, né? de provocar lasciva, que é uma palavra que significa despertar no outro um desejo que não pode ser correspondido segundo a Bíblia. Então, assim, se você é um cara que tem aí um físico atlético e tal, você vai ficar usando uma roupa muito coladinha, né? Mostrando muito os seus bíceps, né? O seu peitoral, e você vai provocar aí numa mulher um desejo que não pode ser correspondido segundo a Bíblia. Ou assim também as mulheres exageram na vestimenta e provocando nos homens desejo. Sim. Então, eu acho que esse é um ponto interessante. Pode... Não, eu ia perguntar nesse sentido, pastor, o que o senhor acha, por exemplo, acho que a gente tem mudanças culturais, né? Isso é fato. E até que ponto essas mudanças culturais, por exemplo, se a gente pegar a década de 70, 80, se tem uma mulher dentro da igreja com uma saia acima do joelho, desperta, fica uma coisa muito... parece que até os homens começam, principalmente os homens, né? Ficam meio sem jeito, desperta talvez despertaria essa intenção ou né, esse desejo ali, que era uma das coisas que obviamente deve ser reprimido. Mas hoje, se a gente vê essa mesma situação, não causa um interesse diferente nas pessoas. Será que isso vai mudando ao longo do tempo? As sociedades muçulmanas, se vai uma mulher vestida, o que pra gente é normal. Para eles já ficam... Eu vejo vários relatos, ultimamente eu vi muito relato falando do Egito, né? As mulheres brasileiras iam normal, com pudor dentro do nosso olhar, e para eles era uma coisa... absurdo. Isso vai mudando culturalmente e como que a gente mede isso? Entendi, O que vocês entendi acham, a sua pergunta. A sua pergunta é mais ou menos assim. Se antigamente as mulheres tinham que usar a saia até os pés, se usasse até o joelho, um pouquinho acima do joelho, era um escândalo. Hoje seria Era um uma escândalo forma que provocava nos homens É. algo que hoje passa Hoje uma batido. mini saia, dependendo da mulher, já também não provoca. É, Então, exatamente. eu acho que a gente não deve se pautar tanto nas questões culturais, exatamente porque a cultura ela é muito vulnerável. Mas eu acho que a igreja, pelo evangelho, pode produzir cultura. Eu acho que a gente não tem que ser conduzido pela cultura, mas produzir uma nova cultura. O que eu penso a respeito disso? Eu acho que o parâmetro é não expor a sua nudez. Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Toda vez que a Bíblia correlaciona a nudez, tem a ver com um pecado. Né? Então, quanto mais nua uma sociedade mais pecaminosa ela é. A gente vê isso na cultura da ostentação, né? Você vê isso nas músicas, nas danças malucas, aí sempre tem a exposição da nudez. Então, eu acho que expor muito o corpo. Eu acho que esse seria um parâmetro. A gente tem que tomar cuidado independente da cultura. Porque vai se tornando, de fato, natural. Né? Então, Sim. As pessoas que não creem no evangelho, não frequentam a comunidade, não fazem parte da igreja, eles não vão achar escândalo algum. Mas eu acho que a gente tem que preservar a questão estética, o corpo, tem que tomar bastante cuidado. Mas será que a gente não passou, de certa forma, por essa transformação? Já a gente, dentro da igreja, foi afetado por isso, né? Acredito que sim. Acho que dificilmente... Eu vou dar um outro exemplo que eu lembro quando eu era adolescente, né? Ia pra piscina, no retiro de adolescentes. As meninas de shorts no joelho, camiseta, outra blusa por baixo. Eu pulei na piscina de pijama. Não, e os meninos de camisa e de calça. Eu lembro em Cianorte, quando tinha piscina, era horário separado. Os meninos e depois as meninas. Porque se visse uma menina ali, os meninos já ficavam, né, tudo ouriçados. Era o fato proibido, será? Então, o que será que menino, mudou né? na gente? É mas hoje, se você pegar um grupo de adolescentes e vai para um clube,
eles não. As meninas estão, às vezes, de um maiô, um biquíni comportado, não causa. Eu acho que a erotização da sociedade, Isso a acabou- sexualização do cérebro, eu acho que esse exagero de exposição à nudez, Vai cauterizando a gente. as pessoas vão ficando menos sensíveis, Aham. vai achando natural. É isso. Né? Eu lembro que naquela época a discussão era o seguinte, uma mulher não poderia usar biquíni, porque usar biquíni é uma mulher de calcinha e sutiã. Aham. Né? Então o cara vai de sunga pra praia, então é que nem andar de cueca no meio da cidade. Não tinha essas Tinha, coisas? aham. Né? E é um risco, porque as nossas crianças estão sendo sexualizadas cada vez mais, erotizadas cada vez mais cedo, né? Com o celular, com as músicas e com essas mídias que estão por aí. Mas é um ponto interessante, né? Acho que a gente tem que pensar. Então, dá para relacionar, de certa forma, a maneira como se veste com santidade. Então, pensando, é isso ou não? Ou eu estou equivocado aqui? Partindo desse princípio de que se você se expõe demais, então você também não está muito preocupado com a questão da santidade. Acho que você está comentando de uma época, né? Que era mais proibido e acabava causando essa. Não, mas ele está isso- falando assim, a cultura muda. Sim, Então, sim, será sim. que daqui a algum tempo, se hoje é praticamente natural, né? Então daqui a pouco... Ó, por exemplo, eu fui pregar em Porto Seguro, né? E lá no culto, eu percebi que as pessoas usavam roupas bem mais leves, bem menores, Aham. né? Porque são igrejas à beira da praia. Tá todo mundo acostumado a ver o pessoal ali sem roupa. Eu acho que é isso que você está falando, né? Exato. A nossa Sim. a Quanto que capacidade de isso é aceitação. até onde a gente pode ir balanceando as coisas, né? Por exemplo, nós fomos numa igreja fazer uma visita, porque pastor, quando sai de férias, ele decide visitar a igreja, né? É uma coisa Minha impressionante. igreja, minha vida. Minha igreja, minha vida. E eu tenho uma filha de 14 anos. Então, fui eu, a Paty e a Joana, nós fomos visitar uma igreja. E a gente começa, assim, a fazer perguntas, e tem um pastor que falou para mim que isso chama-se mentoria reversa, né? Quando você pergunta para o adolescente para te ensinar alguma coisa. Porque nós criamos estruturas de percepção à nossa volta, assim. A gente olha e faz uma interpretação com base nos nossos pressupostos. Cada um de nós aqui já tem preconceito, né? Então, você já tem um conceito que ele antecede aquilo que você vai julgar, que você vai avaliar. Então, isso é um preconceito. E eu percebi o seguinte, que pessoas assim, por exemplo, tinha um rapaz de brinquinho, eu perguntei para minha filha, eu falei assim, o que você achou dele usar brinco? Ela falou assim, ele usa brinco? Ela nem observou isso. Isso Para não era ela uma não, questão. né? Faz questão. Então, assim, porque a gente já tem esses conceitos e a gente foca exatamente naquilo. Essa pergunta do Hudson é bem provocativa, hein? Eu pedi pro pessoal aí deixar nos comentários também Legal, o que é qual a visão sua deles, opinião, né? né? O que você acha disso? Conta pra gente aí, compartilha. Quem sabe vira mais conteúdo aí pros próximos podcasts, né? E eu acho que o senhor tocou num ponto também, que o senhor até comentou, o Bruno tem tatuagem, eu não tenho porque eu morro de medo de fazer tatuagem, morro de medo de agulha. Então você perdeu medo, você faz um monte. Tá difícil perder esse medo, hein? Tá difícil perder esse medo. Mas, por exemplo, minha irmã fez uma tatuagem e tal. E a gente entende as coisas com o tempo, acho que a nossa teologia foi avançando também, né? Eu tenho essa sensação de que nas décadas de 70, 80 e 90 ali, a gente foi progredindo gradualmente e hoje a gente consegue ter uma compreensão muito mais clara daquilo que efetivamente é pecado e que causa um problema na nossa vida, na vida do outro, como, por exemplo, as vestimentas, algo que você vai provocar ali a outra pessoa, enfim, e coisas que não são, mas que eram vistas como, né, ah, não, esse cara é do mundo, aquela mulher é isso, aquilo. Então, acho que tem essa diferença também daquilo que a gente vai tendo uma percepção mais apurada e mais cristã de verdade daquilo que é pecado e não é. E é difícil, acho que pro pessoal mais velho, acho não, tenho certeza, porque eu vejo, minha avó não viu até hoje a tatuagem da minha irmã. Porque o dia que ela vê... Quando minha avó viu... Não, minha irmã, quando era criança, daí a gente foi pra Anápolis, terceira etapa, podia, lá era super aberto. Colocou brinco. Primeiro, brinco de pressão. Aí foi e furou a orelha, minha irmã furou a orelha e tal. Isso ela tinha 6 anos. Minha avó, a gente chegou em Sorocaba, minha avó olhou e falou, nossa, filha, tá parecendo Jezabel. Olha o que minha avó fala pra uma criança de 6 anos, 7 anos, né? Porque pra ela, poxa, tá usando brinco?
Não, minha neta tá perdida, mesmo ela tendo 7 Olha anos. a fala de Isabel, né? Nada a ver. Então assim, é difícil para muita gente compreender o que deixou de ser pecado porque era uma má interpretação Aham. e aquilo que continua sendo pecado, né? Acho que tem uma dificuldade das duas partes, a geração mais antiga de entender isso e a mais nova de querer abarca tudo pode entrar, tá tudo bem, né? Acho que é uma relação difícil aí que a gente tem, e dentro das nossas igrejas também. É uma linha tênue, né? Bem E aí é fina. muito difícil dentro, a gente fala, né, minha igreja, minha vida aí, a gente convive em igreja com pessoas de diversas gerações, Eu faixas costumo falar que é etárias. unidade na coletividade, né? Então a gente tem a unidade, mas não tem uniformidade. Você tem pessoas de diversas idades, diversas tradições, culturas familiares e tudo isso, a construção, né? A historicidade, né, das pessoas Sim. e como elas enxergam isso. Agora, tem um outro ponto também que eu acho que vale a pena a gente trocar ideias aqui para o pessoal participar, porque eu sei que tem gente de várias denominações, e a gente falou sobre igreja independente, e esse pessoal vai ficar chateado se a gente não falar então dos sistemas de governo das igrejas mais tradicionais. E eu quero falar um pouquinho sobre 3 sistemas, que é o sistema presbiteriano, né? Nós somos presbiterianos, e falar um pouquinho sobre sistema congregacional. A gente tem um batista ali atrás das câmeras, ele também está ansioso esperando a gente discutir sobre isso. E os tão famosos sistemas que predominam, que é o sistema episcopal, né? Onde o pastor, ele é o episcopo, né? Ele é o chefe, o mandatário, é o sucerano, é aquele que tem muita gente que tem até aquela admiração, né? O pastor presidente, né? Essa frase é impactante. Geralmente essas igrejas, elas me lembram muito na época das capitanias hereditárias, né? O Nordeste tem muito isso, né? Você sabe que é o coronelismo, né? Geralmente passa de pai para filho, e as pessoas, elas são às vezes até subservientes a certas decisões e ordens de pessoas que presidem de forma bem, bem rígida mesmo. Você sabe que eu até comentei isso com a Paty, é diferente, viu? O pessoal é diferente, né? Pastor presidente. Sim, sim. Ontem, quando eu cheguei lá na igreja com ele, tipo, Pastor Luiz, nossa, eu até me senti importante ali por algum segundo. Ó, tá com o Pastor Luiz, Pastor presidente. Só que né? no sistema presbiteriano, o cargo, e eu lembro que na época, quando eu concorri a presidente do presbitério, eu gravei alguns áudios, porque existe essa cultura do presidencialismo, né? O Brasil é uma república federativa, mas o presidencialismo ele é muito forte, né? Tanto que a gente tudo culpa o presidente. Mas tem culpa mesmo? Às vezes Mas tem. a gente sabe que não é o presidente em si que toma necessariamente as decisões. Mas existe essa cultura. Então, eu gravei áudios explicando assim, olha, eu não quero concorrer para ser o presidente do presbitério, mas eu vou ser o presidente da diretoria do presbitério, porque o governo, ele é representativo. Então, quem delibera no presbitério é a assembleia, né? É a democracia ali, o voto de todos os pastores e presbíteros que representam suas igrejas, assim como a igreja local. E aí, então vamos explicar já o sistema de governo? Acho que vai ficar mais fácil, né? Então vamos lá, a gente falou sobre o sistema episcopal, né? Que é aquele sistema em que o pastor, ele é de fato o chefe mesmo. Ele é quem manda, ele toma as decisões. Nesse sistema de governo, parece que as decisões fluem de forma mais rápida, né? Porque não troca muito assim ideia, não ouve muitas pessoas e o pessoal obedece bem. No sistema presbiteriano, o presbiteros, né, que é ancião, é a ideia de que há um grupo de homens eleitos numa assembleia, né, a igreja, ela vota e ela escolhe aqueles que vão representá-la nas suas decisões. Então, eles têm um governo representativo, eles não mandam na igreja. E nesse conselho, ele tem o pastor, que é o presidente. Então, você tem o presidente, que geralmente é o responsável pela docência, que é o ensino, e os demais presbíteros, porque pastor e presbítero, a raiz da palavra é a mesma, mas os presbíteros têm a função de regência. Então, eles vão ajudar no governo da igreja, visitando, assistindo a igreja, tomando decisões importantes. E faz a assembleia, porque quem tem o poder de deliberar de fato é a igreja. Então, o conselho representa. Isso é o governo presbiteriano. Isso vai nas esferas superiores, vai ao presbitério, que é regional, e vai na nacional. Então, a gente tem a DA, que é a diretoria administrativa, formada por todos os diretores, são os presidentes presbitérios, e a diretoria executiva, que são os pastores que administram a igreja de forma nacional. Enfim, nós temos o sistema congregacional,
que geralmente as igrejas batistas, né? O Hudson foi um período também na igreja batista. E eu não sei, vocês se reuniam e a gente vai fazer isso, tem que ouvir toda a congregação. Sim, mas eu acho que São as igrejas mais independentes, né? a nossa igreja lá, inclusive, nesse sentido, o Adilson vai poder me confirmar isso também e corroborar aí. Porque a gente era da mesma igreja batista, né? E eu acho que no início, quando eu mudei para lá, tinha uma característica bem forte de igreja batista nesse sentido, de qualquer coisa que vai acontecer, tem uma assembleia para poder deliberar sobre um assunto. Então, vai pintar a igreja. Então tem que ter uma assembleia para aprovar o orçamento, aprovar que cor que vai pintar, enfim, o pessoal levanta a mão e fala, não, pastor, eu acho que preto não dá porque fica parecendo church. Então tinha toda essa questão. E com o tempo, eu acho que a nossa igreja lá foi se moldando um pouco pela característica das pessoas e por ser uma batista independente, ela não está diretamente ligada às normas e diretrizes ali Da da convenção. convenção. Então, Aham. acho que dava essa possibilidade de abrir bastante. Tanto é que chegou no final que estava, no final do período que eu estava lá, já num sistema muito mais parecido com a presbiteriana, no sentido do conselho local, né? Mas, por outro lado, você não tinha uma hierarquia ou algo acima disso. Pelo menos eu não visualizava isso, né? Uhum. Não sei se o Adilson concorda aí comigo também nesse ponto. Mas essa foi a minha experiência com a Batista, sabe? Entendi. É. E pastor Nildomar, que sempre foi da presbiteriana, então ele já deve ter presenciado algumas dificuldades. Eu acho que a gente pode abrir um espaço aqui para falar sobre o lado positivo de um sistema de governo e o lado negativo também, né? Por exemplo, no sistema episcopal, a gente vê a questão do lado negativo desses abusos no governo, sabe? De se tornarem dono da igreja. Geralmente os demais pastores, talvez tenha aí algum pastor que está acompanhando a gente e seja de um sistema episcopal, só recebe ali uma oferta mesmo para pagar a despesa do combustível, quando recebe. E geralmente os presidentes são riquíssimos, né? Uma coisa assim assustadora. Eu já ouvi de igreja grande assim desse modelo, que cada pastor de congregação, né? Que tem as congregações e a sede, geralmente, né? assim. Cada igreja ali tem igreja que é no máximo 2 anos que o pastor vai ficar para não criar raiz. Que é justamente para não começar a ter poder demais. Para não dividir Então, a igreja. Não, Uau. e eu vejo isso porque, assim, eu já acompanhei muito de perto dentro da minha família, pessoas que são de igrejas desse formato, né? E aí, quando o pessoal, poxa, acolheu o pastor tá se dando bem com a igreja, eles tiram, vai para outra igreja, traz um pastor novo, porque se o pastor fica forte demais ali, daqui a pouco a igreja sai daquele... E geralmente isso acontece justamente quando o pastor dá aquele up na igreja. Exato. Sei lá, aumentou o templo, sabe? Aham. Enfim, é quando é nesse Ele ganha ponto. visualização, Não isso, fica mais aí de 3, 4 troca. anos. E aí então coloca ele para uma igreja menor, né? O Uhum. templo, eu falo, é menos. E aí começa de novo e quando tiver. Às vezes traz para sede, fica um tempo ali, isso. dá uma... Vamos perguntar, você que está assistindo esse podcast, que faz parte de uma igreja com um sistema episcopal, seria importante se você colocasse aí nos comentários, compartilha com a gente, assim, de repente, uma experiência ruim que você vivenciou na sua igreja, porque aqui é tudo presbiteriano, né? Então a gente fala, Puxa mas na sardinha prática também. puxa sardinha, né? Então, mas o lado positivo parece que as decisões elas são mais rápidas, né? Tanto é que As acho que são coisas igrejas fluem, e são igrejas que às vezes crescem, crescem mais né? rápido, né? Exatamente. Eu estava falando da Assembleia de Deus, que é uma igreja com sistema episcopal. Uma vez eu li uma reportagem, capa da revista Veja, aonde tem Correio e Coca-Cola tem Assembleia de Deus. Olha só. Impressionante, né? Aham. Assembleia de É uma Deus, das assim. maiores, né? Tá em Hoje, se eu tudo não que me é lugar. engano, tem quase 3 vezes Mas mais antes que era o- só Belém e Madureira, mas agora tem hoje bastante independente também, agora né? tem as Usa o independentes, nome né? Assembleia de Aham. Deus, mas tem Sim. tudo. E o sistema presbiteriano? Vamos pensar um pouquinho. Lado negativo. Se na Batista tudo depende da decisão do povo, né, você vai pintar a igreja, meu Deus do céu, você tem que reunir todo mundo para saber Ouvir a se opinião de todo mundo. que cor que é a tinta, que marca que a gente vai usar, é cansativo. O lado bom é que Batista, ele parece que assim, é apaixonado por missões.
né? Os batistas gostam de fazer missão, gostam de evangelizar. É uma igreja bem... As igrejas batistas, elas trabalham muito nesse Fazer aspecto, louvor na né? praça. O pessoal é bem participativo. Então, assim, tem também o seu lado positivo, tem o seu lado negativo. A igreja presbiteriana, ela é uma igreja que tem mais transparência por causa da representatividade, por causa dessa hierarquia que existe no seu sistema de governo, mas tem pastor que pode estar assistindo aqui, lembrando que já passou na mão de presbítero que não é vocacionado para estar ali, mas que conseguiu ser eleito na Assembleia. É complicado. É. Deixar os pastores falarem primeiro, depois eu falo da minha. Cortar na própria carne aqui, né, pastor? Não é fácil não, hein? Depende- Você já foi presbítero? Já. Se deu uma pausa assim, né? Tá querendo esconder da gente o que aí? Ele já Tava Tem tem- os dois vergonha, lados, não né? sei não. Já fez pastor sofrer, hein? O pessoal até brinca, né? Que falou assim: você tá com raiva de um presbítero, um ele é pastor. Mas caminha ele para pastorear. Pra Eu ele acho que sentir fizeram- na pele, né? O acho que ele fizeram tá isso fazendo com os pastores. se fizeram isso comigo. Mas, na verdade, a experiência e a vida vai nos ensinando também, né? A vivência, na verdade, não a vida, né? A vivência e a experiência vai nos dando condições de percepções, né? E é uma realidade. Dependendo do grupo de obreiros que tiver ali com você, às vezes tem sempre, né? Um ou outro que vai ser aquela pedra no seu sapato ali no Aham. trabalho e esperrinha e é ruim. É uma coisa ruim. Eu Nesse tava- sentido é muito ruim. Eu estava pensando assim, qual seria o sistema de governo que mais se aproxima das escrituras, né? A gente citou aqui lado positivo e lado negativo de cada um deles. Esses dias eu estava ministrando em Atos capítulo 6, quando os apóstolos começam a enfrentar a dificuldade, porque há murmuração no meio da igreja por causa da distribuição dos alimentos, né? Para as viúvas dos judeus de fala hebraica e as viúvas dos judeus de fala grega. Então, assim, ambos eram judeus, mas tinha lá a influência da cultura grega, helenística, né? Que é os gregos, e aqueles que eram mais ligados à tradição, à cultura hebraica. E aí os apóstolos, porque se você pegar Atos, já no comecinho, você vai ver Pedro, você tem lá os 120 reunidos até a descida do Espírito Santo, aí Pedro está pregando para eles, vai falar sobre a promessa e tal. Quando o Espírito Santo desce, depois Pedro fala novamente, aí mais de 3.000 pessoas são acrescidas em um único dia. Então, se existe um crescimento assim meteórico registrado nas Escrituras, está em Atos, né? Aí você vê lá no capítulo 6 já começa a surgir problema. O que é um alívio para a gente. Porque se a igreja de Jerusalém, né, a primeira igreja lá, já teve problema, imagina a nossa. Então, a gente está falando aqui Minha Igreja, Minha Vida, eles também enfrentaram vários problemas. E aí os apóstolos, eles reúnem o povo e eles dizem assim, olha, não é legal a gente deixar, né, o ministério da palavra e a oração para servir as mesas. Vamos entender servir as mesas na questão administrativa. E aí a igreja escolhe lá os seus líderes. Pensando nessa passagem e pensando em, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, quando Paulo escreve ao jovem Timóteo, motivando ele, diz assim, para ele não rejeitar o dom que há sobre ele, e ele fala que há o reconhecimento e imposição de mãos dos presbíteros. Será que o sistema de governo presbiteriano é o que mais se encaixa? Tem a passagem de Moisés também, né? Sofrendo lá com o povo, que o sogro dele orienta ele lá. Nossa, você foi lá no Antigo Testamento e agora... O presbiteriano é antigo, né? Coisa. Então, assim, para o pessoal que está assistindo não ficar chateado, o que eu posso afirmar é o seguinte: no céu não vai ter batista, não vai ter presbiteriano, não vai ter nazareno, não vai ter assembleiano, pode ficar em paz, porque assim, se você é de uma dessas denominações, né, no céu não vai ter isso, vai ser todo mundo presbiteriano. Mas até, só pra gente fechar isso também, como eu disse, eu passei por todos esses modelos, né? Eu já fui da Assembleia também e tudo. Nossa, quantos anos você tem? Eu fui da Assembleia por 1 ano só. Tinha Tá que nem muitos aqueles amigos lá. pregadores, né, que começa assim, eu já fui isso, fui aquilo, não sei o que, você fala assim, mas quantos anos esse cara Verdade, tem? 100 anos? Não, mas Bate a conta, né? Tô com 33 anos de igreja. mas assim, eu vejo que em todas elas tem os seus defeitos e as suas qualidades, né? Eu acho que o sistema de governo ali tem um ou outro que acho que naturalmente a gente se identifica um pouquinho mais. Chegou um momento que eu falei, eu não quero mais presbiteriano não, tá? Esse negócio, filho de pastor, eu acabei sofrendo um pouco com essa
com essa questão aí de o modelo de presbíteros, né, de presbiterado e tal, e como que isso influenciava a minha vida diretamente, no caso. Porque uma decisão que era tomada ali numa quinta-feira à noite impactou o resto da minha vida. Nossa. Essa é a grande verdade. Uhum. Eu saí de casa muito cedo porque meu pai pediram enfim, toda uma situação. Ele saiu da igreja, e eu me lembro que na época ele podia ter convocado uma assembleia, que aí é um mecanismo que na presbiteriana eu acho que isso é muito bom, porque funciona, Uhum. mas você cria um atrito muito grande, né? Se Um você, desgaste muito grande. se você convoca uma assembleia, e engraçado que na outra igreja que a gente tinha ido, teve assembleia pra gente continuar na igreja. E a gente continuou. Mas chegou aquele ponto, meu pai entendeu que não vamos causar mais desgaste e tudo. Mas eu passei por poucas e boas ali nesse modelo e a ponto de falar, não volto mais para presbiteriana porque eu acho que acaba limitando muito as pessoas, né? O poder da igreja como um todo. Mas eu fui para outro extremo Você acha uma coisa e você percebe que, na verdade, Uhum. o problema não está no modelo, mas está nas pessoas, né? Porque Entendi. eu participei de igreja batista que tinha uma pessoa que monopolizava tudo. Não adiantava ter a assembleia porque essa pessoa Tinha capacidade passava por cima de todo mundo. Então, assim, né, era pior ainda. Eu tava aqui ouvindo você falar e pensando sobre isso, que aí depende muito do grupo de obreiro que tá aí do seu lado. Uhum. Que às vezes não depende só do estilo de governo. Se tiver pessoas ali que, no presbiteriano, um grupo de obreiro que é contra, 2 ou 3, né? Que fica ali só para espernear. Em igreja presbiteriana, às vezes, tem muito também. Eu acho que não é só presbiteriana, né? Famílias geralmente ligadas à fundação da igreja, tem aquela relação com a história da igreja, se tornam famílias muito poderosas, né? Enraizado, né? Pessoas com poder de decisão sim, mesmo, E assim. mesmo com esse, né? Eu já vi muito testemunho de pastores aí que foram embora para outro estado e teve essa experiência de chegar lá, né? Mesmo com o governo presbiteriano, a Assembleia, o poder da Assembleia, tinha umas famílias que mandavam na igreja, Mandavam. que eles eram donos. Que ele teve algum êxodo assim quando essas pessoas saíram da igreja. Enquanto estavam ali, então é complicado. Eu acho que hoje, dentro da experiência que eu tenho, assim, hoje as coisas estão mais favoráveis dentro da presbiteriana como um todo. Tá bom. Hoje está tudo muito diferente, acho que até por causa da tecnologia, né? Sim. A igreja mudou bastante. Depois do período da pandemia também, com o uso das mídias, né? Hoje é chamada igreja midiática. Então isso tem... Antigamente também, né, pastor? Tinha esse negócio, acho que até essa questão que você comentou, o pastor chegava lá, ele ficaria por 2 anos. Se o conselho renovasse com ele ou quisesse, ficava ali. Se não quisesse, mandava eles embora. Hoje era antigamente. Sofrimento, hein? Era assim. Então, eu acho que você viveu isso. Sim, né? sim, vivi isso. Não era um negócio assim de que tinha hoje você vê os pastores aí, fica vários anos, né? Sortar 10 aí. Pastor, você tá gorando, hein? Vai que o conselho escuta isso e fala assim, nossa, era 2 anos, né? Já tá 10, já tá na hora da gente Era discutir. 2? Não sabia que era 2. Vamos desescrever no estudo, né? Pra eles não ouvirem. Você é presbítero, se inscreva no canal. Vai ficar pelo menos uns 30. E aí, Bruno, como foi a sua experiência? Você passou por várias denominações ou não? Não. Meu tempo maior Você já foi de igreja independente também. Já foi de igreja episcopal aí. Já, sim. Aliás, tem um vídeo do Bruno pregando na... Será que pode falar? Pode falar? Assembleia de Deus, Ministério Belém, a sede aqui de Campinas. Olha isso, rapaz, Papo ali. reto, encontro de jovens e adolescentes. Legal. Olha isso. É para qualquer um não, hein? Tem tempo, hein? Você tem... Vocês viram o vídeo, né? bom Tava tempo. gordinho, mais gordinho, né? Sem barba. Sem barba. Porque lá não pode, né? Falava Lá, tudo assim, né? Tudo- Fala bem você Meus fala, irmãos, né? essa aqui é meu Deus. Meus irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Mudava até o sotaque. A gente fica com uma voz, mas vai ficando com uma voz mesmo. Mas que eu legal, vivi um hein? bom tempo na Assembleia de Deus e Ômega 3 demais, né? Minha voz, Meu Deus do céu. Mas é como o Hudson falou, tem igrejas, né? Se procurar a igreja perfeita, CNPJ, você não vai encontrar nunca. Você pode rodar o mundo inteiro que você não vai encontrar algo que... então, não participa de nenhuma, se for para encontrar uma perfeição e tudo. Mas foi uma igreja ali que eu aprendi muito. Quando eu me converti na presbiteriana,
saí, fui direto para a Assembleia de Deus, então muito jovem eu já comecei a estudar teologia, porque lá tem todo esse processo. Para você ser um obreiro, você tem que estudar. Tem o curso de obreiros, depois vai para teologia. Enfim, então eu vivi todo esse período. E tudo que eu aprendi, tudo que eu sei hoje, eu devo à Assembleia de E Deus. ela tem Então, presbíteros também, né? tem. E lá ele segue uma escala. Primeiro cooperador, aí depois diácono, presbítero, evangelista, e aí vai parar no pastor. Então, É obrigatório para chegar no a ser pastor, tem que passar. tem que por essas passar. etapas. Assim, sei lá, de 2% pode ser que pule, né? De repente o obreiro é Mas mais preparado, naturalmente é um tem que processo seguir que essa eles escala. enxergam assim. Isso, tem que seguir essa escala. Entendi. É uma organização até, né? Uhum. Enfim. Mas aí tem todo talvez não é assunto agora, seja um próximo tema. Dentro da Assembleia de Deus, eu falo com propriedade na causa, para você ser obreiro, você tem que ser batizado no Espírito Santo, que para eles é evidência, né, é falar em língua estranha. Então eu conheço obreiros que são assim excelentes mestres, ensinadores da palavra, que são um simples, né, vou falar um simples cooperador, e não são consagrados por conta disso, porque não foram batizados no Espírito Santo. Enfim, tem todo um Esse contexto, é um né? tema. Pode ser, né? Um próximo tema aí. A minha filha, ela estudou com uma adolescente, né, que é da igreja da Assembleia, e ela queria batizar, mas ela não falava em línguas. Aí ela falou que o pastor não queria batizar ela, porque ela não tinha sido ainda batizada no Espírito Santo. Essa é Tem isso nova, também? essa eu nunca ouvi, não. Primeira vez. A regra do Mas eu já ouvi falar isso, que tem denominações que um dos pré-requisitos ali para ser batizado é ter sido batizado No Espírito Espírito Santo, Santo né, antes de poder se falar batizar. em outras línguas, né, que seria a evidência, né? Sim. É Já vi interessante. isso, já. E lá tem Mas tudo agora uma isso. coisa a gente tem que ser honesto, né? Os irmãos assembleanos são uma bênção, né? Tá. Demais. Pessoal dedicado, trabalhador. E aquela, né? O que uma igreja não faz, a outra faz, né? Por exemplo, o que a presbiteriana não consegue fazer, com certeza a Assembleia de Deus faz. Vou dar um exemplo aqui, porque eu tô, né, nos dois contextos. Uma evangelização. Vou usar, posso citar aqui? Pastor Augusto Nicodemos, um exemplo? Pode. Eu não consigo imaginar ele Se for subindo pra falar mal dele, pô. subindo no morro, evangelizando. Olha, ele subiu, pô, ele tá no morro lá na Flórida. Sei lá, no morro. Ele gravou um vídeo pra gente, hein? Recomendando Eu vi, a aliança. verdade, verdade. Então, ó, cuidado Com pra todo falar do respeito, tio Nico, né? Não, mas é só um exemplo. Eu não consigo, eu não enxergo, né? Pode ser que aconteça, mas eu não consigo ver ele subir num morro no Rio de Janeiro, sei lá, levando um panfleto falando de Jesus para os traficantes. E você sabe que tal. tem Não consigo. tem uns vídeos dele, ou é foto, ele pregando em lugares bem pobres, assim, no Nordeste. Ele Foi foi pra meio, África, ele foi né? meio vida louca também, né? Foi, Gostava de foi, correr foi. de carro, de De moto, moto, andou cometendo uns Ele tem crimes umas aí, já histórias- prescreveu, Quando ele né? Mas viu um testemunho dele de conversão, ele tava entrando no quarto pra se matar. olha aí. Nossa. Mas eu entendi. Entendeu? Então, Eu acho uma que- completa a outra, né? Eu acho que até por causa da realidade também dele, né? Questão de agora, né? Você vendo ele nessa imagem. E também Talvez a E- realidade e- dele agora é outra. e né? levando para o lado de ensino. Você acha que Essa os questão. ministérios vão se Isso, direcionando, Você sabe né? que o Bruno falou uma coisa interessante. Os pentecostais, eles fazem eventos, hoje mudou bastante, né? Mas antigamente eles eram bem gratuitos, assim. Eu participei do Gideões Missionários da Última Hora, né? Lá em Camboriú. Não consigo enxergar o pastor Luiz. Não, era do reteté, sapateava, rodava no espírito, enfim. Mas você não parece que não vê muito isso no meio reformado, por exemplo, né? E geralmente os reformados são mais chiques, assim, tudo custa muito caro. Você tem que ir para o lugar, além de pagar a sua inscrição, você tem que pagar o hotel, porque não dá para você ir e voltar, são 2, 3 dias. E vamos pensar, né, de repente, reservar um ginásio aí e fazer uns eventos reformados também gratuito, né? Ué. Você pega as igrejas mais tradicionais, elas estão geralmente no centro, né, nos lugares mais chiques, assim. Agora, quem sobe o morro, se não fosse os pentecostais, Tem isso também, né? as igrejas independentes. Sim, esse então, ponto esclareceu bem o que eu queria dizer, é isso? você acha que tem a ver com a questão Eu acho que tem a ver com formação? que às vezes as pessoas que vão para esse lugar, né, entrega a vida a Cristo, geralmente é pessoas que teve experiências no submundo, Isso é crime, verdade. algumas outras coisas ali, então eles gostam desse tipo de coisa. Lá na segunda mesmo, aqui de Campinas, segunda presbiteriana, quando eu fui para lá,
tinha pessoas que tinham aceitado Jesus com um tiro na perna, outros com um tiro no peito. E era o grupo de evangelismo da igreja. Mas atirava pra pessoa ser como que é? Se ele não fosse pra igreja. Não, eles aceitaram Jesus Aham. e na semana que eles tiveram essa experiência, eles foram pra igreja. Então eles estavam lá com tiro ainda, com bala. Nossa. E assim, e essa galera era o grupo de evangelismo da igreja. Eu lembro que eles compravam som por conta deles, ponhavam na carretinha. Aí eu lembro que a gente foi com o pessoal já. Nesse período foi o período da minha conversão também, né? Nessa época essa galerinha tava lá e tinha acabado de aceitar Jesus lá. Aham. E ia pra Capivari, pra tudo quanto é lugar das igrejas presbiterianas aqui de Campinas, fazendo evangelismo. Olha só. E é esse tipo de pessoa, na verdade, né? Eu acho que não é só a cultura da igreja, é essa galera que vão Sim. pra lá. Tem uma conversão mais... Mas se É, você real, né? pegar, por Nesse exemplo, sentido, os isso. bairros mais de periferia, você vai perceber que as igrejas que mais crescem são as igrejas mesmo pentecostais. Sim. As igrejas reformadas, elas não crescem muito nesse lugar. Eu não sei se por conta da liturgia do culto, do jeito como eles trabalham, se... Talvez acho que a linguagem, A né? linguagem. Mais próxima ali das Ó, pessoas. fica aí uma né? dica, né? Testemunhos, De repente né? fazer É. essa leitura aí, porque Sim. todo mundo precisa ouvir o Testemunhos, evangelho. verdade. Olha, É. faz muito tempo que eu não vejo assim. Você vai numa igreja pentecostal raiz, Aham. tem lá a palavra da irmã Isso. fulana, o grupo de não sei o quê, todo mundo tem a oportunidade. E às vezes as pessoas são impactadas por isso, né? sim. Por esses testemunhos. E por também essas pelo histórias. estilo de vida que essas pessoas levavam antigamente, eles não têm medo. São Tem a ousadia do Espírito Isso. Santo e tem as experiências de vida que eles já tinham. Eu lembro que Você fala para ir em determinados lugares, para evangelizar as eu lembro que a pessoas. gente ia pro monte orar e saía do monte e evangelizar, no carnaval. E eu lembro um dia que a gente tava assim, eu não tava com essa pessoa, nós saíamos assim espalhados de 2 em 2. Mas 2 deles estavam assim separados, na hora que ele chegou perto da pessoa, a pessoa não sabia, arrancou o revólver. Olha aí. E aí a questão da experiência que ele já teve como pessoa, foi ser o correio atira, então ele chegou perto do cara. Aham. E aí já viu Bíblia na mão, fala de Jesus, o cara guardou a arma. Então eles não têm medo Uhum. então acho que a ousadia do Espírito Santo e a experiência que tiveram também. E hoje acho que parece que misturou um pouco, né? Você pega pessoas no meio pentecostal Sim. que gostam do Nicodemos, acho que o Hernandes Dias Lopes, que também gravou um vídeo aqui recomendando a aliança, né? Eu tive o privilégio de gravar com ele aqui na Luz para o Caminho. Então a gente tá bem, hein? O Bem pessoal tá recomendado. indicando, tá bem E recomendado. logo eles vão vir aqui, né? É. Convidado pra Ó, vir pastor, aqui. não fica prometendo, aí senão o Fica pessoal aí o vai... convite. Não, vamos convidá-los, né? Vamos convidar. É. Ó, tio Nico, quando você vier para o Brasil, tá convidado para vir aqui em Campinas, conhecer o Aliança e participar do nosso podcast. Sim, O Hernandes também. O Hernandes pode colocar aí na agenda, viu? Jaqueline. Eu sei que a Jaqueline é a secretária dele. Na última vez que conversei com ela, só num dia ele tinha recebido mais de 900 e-mails de convite. É muita coisa, Eu né? recebo muito e-mail também. É. O pessoal vendendo De coisa. cobrança. Tudo spam. E eu acho que o que também fez mudar um pouco esse contexto é o acesso à informação. Antigamente, por exemplo, era assim, a igreja fazia festividade na sexta, no sábado, no domingo de manhã e no domingo à noite. Por quê? Vinha um pastor lá do Paraná e a gente ficava naquela ansiedade para conhecer um pastor diferente. Hoje é completamente diferente. Eu fui ministrar um curso sobre pregação, intitulado Pregação Renovada. Presbitério Sul de Minas. Estávamos na cidade de Socorro. Pastor Pierre, que organizou esse evento. Pastor Pierre, um abraço, homem de Deus, abençoado. Uma linda história na nossa igreja. E tinham lá vários irmãos e irmãs participando. E uma irmã conversando comigo, ela falou assim, Pastor Luiz, é o seguinte, eu faço assim, quando eu quero obter mais conhecimento sobre pregação expositiva, conhecer mais assim o texto, eu escuto Augustus Nicodemos. Quando eu quero, assim, uma linguagem mais prática, sabe? Para o dia a dia, eu escuto, para me motivar, eu escuto o Hernandes Dias Lopes. Agora, quando eu quero uma palavra devocional, para eu poder orar, chorar na presença de Deus, eu escuto Luciano Subirá. O pessoal não tem mais isso, né? Bobo é o pastor que acha que os membros da igreja só escutam a pregação dele, né? E isso mudou. E a tecnologia está aí. Só que, por um outro lado, parece que algumas pessoas meio que deixaram de frequentar a igreja todos os domingos e alguns nem igreja estão frequentando. Por conta da internet. né, E esse aí, acesso. a tecnologia agora está atrapalhando ou está ajudando? Porque ela fez a gente conhecer muitas pessoas. Aliás, se não fosse a tecnologia e a internet, nós não teríamos esse É verdade. privilégio aqui de ter o nosso podcast. E talvez o divisor de águas aí
foi a pandemia, né? Que deu aquele up para as redes ficarem mais movimentadas. Todo enfim. mundo fazendo Até live, mesmo né? a congregação cristã do Brasil. Não tinha essas coisas e hoje não tinha, muitos deles, eu falo com propriedade que meu cunhado acesso à televisão e tal, eles tiveram que se adaptar dentro do período da quarentena para poder transmitir, mesmo que fosse uma mensagem via celular. Então, a pandemia, enfim, despertou muita gente para esse sentido. Na minha opinião, o lado negativo, é claro que ajuda bastante a igreja, né? É uma benção se a gente souber usar a ferramenta. Mas o lado negativo é que a pessoa, às vezes, ela fica um pouco preguiçosa, ela fica seletiva naquilo que ela quer escutar. Vocês lembram daquelas caixinhas de promessa? Que lembra? Toda coloridinha. Eu vou tirar aqui só palavras de benção, né? Sim. E então a pessoa ela fica muito seletiva. Hoje eu quero escutar uma palavra de vitória. Até isso que o pastor falou da irmã, né? Tipo, hoje eu quero escutar uma palavra de... E coloca o tema, né? E coloca o tema pra, assim, agradar ela e vai Eu achar... chamo de pregação da necessidade sentida. Boa. Você define o que você quer ouvir. E essa pessoa ela vai encontrar muitos e muitos temas de mensagens assim. O problema é que o evangelho não se enquadra nisso, né? Eu gosto de dar um exemplo, o seguinte, por exemplo, eu não como milho, não gosto de milho. Eu como até, mas não faço questão. Então, quando eu vou pedir um lanche, eu e a Paty, tira o milho porque eu não gosto. Beleza, aí a pessoa faz o lanche sem o milho. O evangelho não tem como a gente fazer isso. Tira isso que eu não gosto. Ou é tudo ou é nada. Tira essa né? parte aqui. Tira essa parte, rasga essa parte aqui do apóstolo Paulo falando isso, ou de Jesus que eu não gosto. Ou você se alimenta de tudo, ou você não se alimenta de nada. E esse é um problema que as pessoas hoje passam, né? Por estar tão seletivo. Virou um cardápio. Eu hoje acordei assim, eu vou escolher a mensagem que eu quero. Deus vai falar do jeito que eu quero que ele fale. Isso é um perigo. Eu acho que esse é um ponto negativo da mídia. Né? Enfim. Talvez uma porcentagem pequena, né? Dos grandes benefícios que ela pode trazer pra gente, mas eu acho que isso aí pega bastante. Eu acho que a tecnologia nesse ponto, realmente, eu não sei se vocês sentiram isso na igreja também, né? Porque na época de pandemia mesmo, foi, eu acho que quando todo mundo foi para a internet, né? Lá na nossa igreja que eu frequentava na época, a gente começou em uma semana, mobilizou como é que faz live, começamos a fazer, e na volta da pandemia, depois que as coisas já estavam, irmãos, podem voltar para a igreja. Primeiro começou, vamos fazer 2 cultos, 2 horários de culto, tais irmãos vêm no horário, os outros vão vir no outro. Mas aí chegou uma hora que podia ter voltado para a igreja normal e cadê as pessoas? Uau. Né? Cadê? Agora que dá para voltar, não, pastor, vamos manter a live. E lá a gente manteve a live, sabe? Eu acho que atinge E as quando pessoas. não ia no culto e você encontrava a pessoa no hipermercado, na Era farmácia. 2 errados, né? Igual o irmão, tá aqui também. Eu acho que todos, ou a maioria dos pastores, criam uma expectativa, né? Que o pessoal com medo daquela coisa vão voltar para a igreja e a igreja vai. E às vezes tem até pessoas, né? Pessoas que não estavam indo na igreja depois começou a vir E já parou. Já parou, né? Foi É só verdade. criar vacina, né? Tem que falar que a vacina faz mal para a pessoa voltar para a igreja. Mas acho que a tecnologia acabou afastando, ao mesmo tempo que ela aproxima muito as pessoas, porque você tá no Instagram, em qualquer rede social hoje, você tá vendo o que o pastor Luiz fez. É engraçado que minha esposa ficou sem Instagram, hackearam o Instagram dela, ela tá sem até hoje. Eu tô diminuindo a quantidade de vezes que eu uso, mas de vez em quando eu falo pra ela, nossa, e fulano, né? Ela, o que tem? Então, tá grávida? Tá grávida? Ué, como é que você não tá sabendo? Poxa, não tá sabendo porque... Não tem. Ela não tem. Então aproximou muita gente. Parece que se a gente fica sem o uso das redes sociais, né? A gente não tá sabendo o que tá acontecendo. Mas aí, por outro lado, o nosso contato, o contexto de relacionamento que a gente tem é simplesmente apertar o coraçãozinho. Né? A gente perdeu esse contato do dia a dia. Acho que muitas pessoas que já vinham, às vezes, uma tendência a se relacionar de forma mais indireta. Com o uso de tecnologia dentro da igreja, elas foram incentivadas a ficar cada vez mais fora do contexto de comunidade, né? Então você tem o que o Bruno falou, você abre lá, vê uma palavra do Subirá, você vê uma do Morada, assiste o vídeo online, o culto online lá da igreja de Londrina, no outro dia você está assistindo, mas você não tem essa vida de comunidade, né? E Hudson, dentro desse contexto todo, pastores, tem uma frase que ela ganhou muita potência,
principalmente dentro, eu falo com, né, tem um adolescente em casa, com muita propriedade. É aquela frase assim, eu sou o templo do Espírito Santo, eu não preciso estar numa igreja. Esses dias, numa conversa, né, a gente fazendo um devocional, a Duda falou isso pra mim. Ah, mas será que a gente precisa mesmo? A gente não é o templo do Espírito Santo? Eu falei, onde você ouviu isso? Porque nem de Bíblia direito você sabe. Ela, não, eu vi no TikTok. Eu falei, olha, entendeu? Então, tipo assim, olha, uma menina de 12 anos com essa... A gente não precisa ir na igreja, a gente não precisa estar reunido. Nós somos o templo. Eu falei, não, não é bem assim, não. A gente sim é o templo, mas, né, precisa desse ajuntamento. Aí, falei de uma forma mais descontraída. Eu falei, nós, não eu apenas. isso, né? eu falei, Jesus vai me buscar a igreja, não é o templo, não. Ela olhou assim pra mim. Então, Não, esses dias eu tava vendo, tem até uma dessas igrejas bem grandes aí, lá dos Estados Unidos até. Você tem o site, você se cadastra, você se torna membro da maior igreja online do mundo. Eles têm uma igreja presencial com 10 mil membros, mas eles têm uma igreja online para o mundo inteiro com 100 e poucos mil membros Mas a online. alegação é que tem pessoas que moram em certos países onde não tem igreja, Não, ou lugar não, onde é para perseguido. você assistir os cultos online. Eles têm uma estrutura absurda que eu acho que é muito legal. Que a gente pode usar tudo isso para atingir as pessoas, para alcançar, para naquele momento que você realmente não consegue ir na igreja, você poder acompanhar, ver a palavra. Entendi. Né? Mas não, se tornou outra coisa. Eles têm literalmente a igreja online. Você Ministra entra, se ceia cadastra. online. A ceia eu não sei como é que é, se vai pelo iFood, né? Será que Batismo. é o cupom? Pega o seu Cupom suco. Song 10. Se você... Porque Seu que suco. a contribuição é fácil, né? Então. Vai colocar lá Aí o você Pix. cadastra cartão, já é recorrente, uma assinatura, né? Netflix, aí você tem acesso a isso, aquilo. Então se tornou uma comodidade que vai deixando a gente enfraquecido, né? E como que a gente equilibra esse uso da tecnologia e a importância de cultuar de forma presencial? O Hudson comentou algo aqui das amizades, é interessante também, né? Essa questão da rede social, que elas não são mais com o contato, a pessoa não quer mais ter o contato, né? Porque na igreja, o fato de, até comentei domingo, né? Eu nem sabia que o William ia ministrar sobre família, fala sobre organizar a sua casa, foi o tema da mensagem. O seminarista William prega bem, né? Pega. Até brinquei com ele lá, né? Seminarista, e na hora de pegar o nome do pessoal, ele cuida dos adolescentes lá também com a Sandrinha, e é o secretário da igreja. Seminarista William, você tem que vir aqui hein, participar desse podcast. Falei pra ele abrir uma brechinha que daqui a pouco tem uma atividade para ele. E comentando sobre a questão da família e dentro do contexto familiar, pessoas diferentes uma da outra. E ali é onde mais se exercita o pedido de perdão, né? Libera o perdão, porque você convive com pessoas diferentes, então às vezes tem um atrito, você magoa, você entristece, às vezes tem... E a igreja também não é diferente, as pessoas não querem mais, não é diferente, e às vezes a pessoa não quer se relacionar. E na internet, ou nos amigos online, é só bloquear, né? verdade. Não precisa Deixa de perdão seguir. pra ele, deixa de Você não seguir. precisa a pessoa não precisa nem saber que você não segue mais. As pessoas saem da igreja mandando mensagem no WhatsApp, né? Usa pra isso, né? Essa coisa de relacionamento, ela é tão assim, séria, tão real, que eu lembrei que o problema do filho mais velho não era com o pai, era com o irmão, né? Então, a questão do relacionamento é entre irmãos, não é com o pai. E você falou uma coisa boa, não quero, hoje é só bloquear. Tipo, não tô satisfeito, não quero mais eu bloqueio lá e pronto. E a igreja exige essa questão de relacionamento. Sim. E eu tava vendo, pastor, as igrejas antigamente, já até brincamos com esses dias, né, falando sobre isso, os eventos era tudo na igreja, né? Não tinha esse negócio de, vamos reunir, vamos pro shopping, vamos pra outra coisa. Era, por exemplo, eu tava na igreja. Massa vai lá, pra praça pra pregar. Pra evangelizar. Então era terça por de oração, quinta, não sei o que, tarde, quarta da benção, domingo. Inventava alguma coisa. Sábado, domingo. Pô, nossa, não tem nada aqui. Eu falei assim, não, a gente vai fazer uma caravana, vamos visitar outra igreja. Então, o convívio era a igreja. Então eu tava sempre se relacionando também. E as coisas mudaram, o tempo mudou, mas a igreja é a mesma coisa. O tempo mudou, mas a pergunta que surge é possível, então, ser crente verdadeiro sem pertencer a uma comunidade local? Eu acho que é complicado. Eu acho que não. Acho que não também. Sem se relacionar. Porque tem muita gente que diz assim, eu sou crente de verdade, mas eu não sou membro de igreja nenhuma.
E são geralmente pessoas, às vezes, até ácidas, né? Fazem críticas, seguem vários na E internet muitas e tal. pessoas têm um fundamento disso, né? Elas estão machucadas, A saíram de maioria, igrejas a que... maioria. E Pessoas acho que conhecem. a gente tem que ter um olhar de amor nesse sentido, de entender o contexto ali, mas por outro lado, se a gente fosse, aquilo que o Bruno falou, né? Ter esse cardápio. Aham. Se eu puder escolher não congregar com o Bruno porque ele é muito baixinho, não que você seja. Mas, sabe, é uma coisa que eu acho que vai totalmente contra o evangelho, né? A gente vai deixar de se relacionar com os nossos irmãos porque eles são pecadores, mas peraí, eu não sou pecador também? Parte desse problema não tá em mim, Uhum. né? Então eu acho que se tornou muito cômodo. E esse discurso tá tendo mais força, cada vez mais força, né? E essa ideia também de estar sempre criticando, né? Critica o sistema de governo, critica o ensino da igreja, critica as pessoas que pertencem àquela igreja, mas aí você pergunta para o cara assim, mas você é de qual? Qual comunidade, né? Você vive igreja? Não vou a igreja nenhuma. Tá todo mundo errado, só eu que não, né? Tô certo. Sim. E aí fica difícil também você nutrir uma espiritualidade fora do contexto da comunidade, porque você precisa de outras pessoas, né? Para ser admoestado, para ser Precisa, exortado, com para certeza. edificar. Comunhão, né? O partir do pão. E eu, Onde tiver 2 ou 3 ali na dinâmica do Mas eles vão amor. falar assim para você, Bruno. Ah, eu tenho irmãos com quem eu me encontro, mas não é denominação, não. E aí, né? e aí? E aí, Como é que pastor? é? Não entendi. Eles vão falar assim, eu me encontro com outras pessoas, mas não preciso da denominação. Eu acho que o foco não é a denominação. A denominação tem a ver com o sistema de governo, Aham. mas é de pertencer a uma comunidade de forma organizada, Sim. né? Então, esses encontros dominicais, eu sou aliancista, eu entendo que o domingo ele é o dia do Senhor, ele é o dia de fato de prestar culto e o dia de descansar. Então, eu acho que nós precisamos da comunidade, a comunidade é o povo da aliança, né? Então, nós precisamos viver com esse povo da aliança e nós temos que juntos, eu diria que é o ápice, né? Que é o culto público, prestar nossa adoração a Deus. Então, é lógico que a gente vai nutrir espiritualidade dentro da nossa casa, nas nossas devocionais, seguindo as disciplinas espirituais, orando, lendo a Bíblia, se consagrando. Mas é fundamental que você esteja numa comunidade onde você vai aprender a palavra de Deus, e aí a importância do pastor que seja fiel às Escrituras, onde você vai conviver com pessoas dentro de um sistema de governo, seja ele episcopal, ou presbiteriano, ou congregacional, mas você vai aprender também com as outras pessoas, porque você tem que estar dentro de um contexto onde o contraditório esteja presente também. Senão, Sim. você fica muito chato. Sim. Tem gente que é chato demais. É. Né? Não reconhece que... Eu passei dos 40, eu aprendi que a gente tem que ser ensinável. Aham. Né? Eu já fui muito chato também. Já briguei na internet, já machuquei muita gente. E a gente tem que parar com isso, né? E entender que, assim, algumas coisas são verdades para mim. Né? Eu que crio isso na minha cabeça. Uhum. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala sobre o culto, né? Ele fala que a igreja tem que ser viva, dinâmica, que nós temos elementos que regulam o culto, mas a Bíblia não diz como eles devem ser feitos ou a ordem ou a sequência dele. Então, assim, eu implicava com tudo, sabe? E ficava achando que o culto tinha que ser daquele jeito, mas é porque eu gostava daquilo. Aham. Né? Como você falou que tem um amigo, não gostava da bateria, mas foi na igreja que tinha um carrão. E tem muito isso, né? Já passou pela nossa comunidade pessoas que já saíram porque achavam que era quieta demais, outras porque achavam que era barulhento demais. Né? Já vivi essa experiência, mas o fato é que a gente precisa sim de uma comunidade local para compartilhar a fé. Né? A gente olha para as escrituras e a gente vê sempre o povo de Deus reunido. Sim. Né? O pão não é meu, o pão é nosso. Né? O pai não é só meu, o pai é nosso. Então Aham. nós precisamos dessa comunhão. Bom, eu penso assim, né? Perfeito. Acho que é E isso se mesmo. você tivesse em igreja presbiteriana renovada de Campinas, está de portas abertas para você. Tá certo. Isso mesmo. Beleza. Beleza? Acho que sobre isso, é isso mesmo. Acho que essas imperfeições de cada um, de cada igreja, de cada comunidade, é isso que é a nossa característica como ser humano, né? O único, eu estava até ouvindo um teólogo falando na internet, mas ele falando que, né, o único que foi perfeito foi Jesus, e ele se entregou pelas nossas imperfeições, né? E é natural que a gente, dentro da igreja, encontre o pastor que fala alto demais, o irmão que fica de cara feia, quando... É natural. Acho que a gente viver em comunidade e a gente aprender a lidar com essas diferenças, a lidar com
a demonstrar o nosso amor, né, em Cristo pelo outro, por aquele Sim. que é diferente da gente. Então, acho que é essencial mesmo. Uhum. Uma realidade que é também, né, bem, as diferenças e a capacidade que as pessoas têm de fazer, ser bom em alguma coisa que o outro não é, né? Essa soma ali Legal. nos faz Aham. unidade. Vê se o Bruno desafinava até batendo palma, mas fala bem. Se fosse todo mundo cantor, se fosse todo mundo músico, na soma A gente ali, pode pegar o exemplo desse podcast, né? sim, Aqui sim. cada um fez uma coisa, né? Eu fui que fiz menos, mas Oh, não é verdade? É a Pastor soma, foi né? feliz, É a né? soma. É, né? exatamente. A soma. Quem cada ia um- fazer esse painel aqui, né, pastor? Se não fosse o senhor aqui, Ninguém né? conseguiria. Brincadeira. Mas a gente vê essa questão dentro de casa é isso, né? Você Aham. vê ali, aí as pessoas às vezes usam essa expressão. Mas como é que pode? Saiu da minha barriga, né? A mãe geralmente fala, saiu da minha barriga, é diferente um do outro. Mas você vai ver ali que um tem uma capacidade que o outro não tem. Até usei esse termo também domingo, falei, se cada um ver aquilo que é bom e falar, não, eu vou fazer isso que eu sou bom, a soma disso vai ser Aí o que se a enquadra aí, expansão, eu né? acho, num resumo, né? Pra gente talvez matar esse assunto, é a questão do membro, né? Cada um é um membro Função, e né? Uma tem partezinha uma função importante. você é um dedinho, mas a mão e todo mundo é importante e Uhum. por aí a gente caminha. Então, para você que está acompanhando nosso podcast, seja da Assembleia, seja Nazareno, seja presbiteriano, seja batista, seja metodista, seja luterano, nós somos um só corpo, né? Nós amamos e Amém. servimos ao Senhor e é um grande prazer estarmos juntos. Aí eu gostaria que você deixasse, então, nos comentários o que a igreja significa para você. Compartilha com a gente, para a gente, de repente, ter mais conteúdo aí para os certeza. próximos episódios, nosso podcast. Exatamente. É isso aí? Perfeito. Será que a gente fechou o assunto aqui? E aí, Hudson, como que a gente finaliza aí, Não, pessoal? acredito Não, o que é coração isso dá um mesmo, aperto, né? Dá vontade de ficar falando aqui. Não, é melhor a gente parar aqui, porque... Passa, Já até foi passa rápido. Olha lá o tempo. Já foi. É, mas acho que é isso mesmo, né? O pessoal deixar aí nos comentários e a gente vai lendo, vai se ajudando, né, como igreja, Sim, sim. porque eu acho que daí a gente estende esse conceito de uma só igreja com vocês aí que estão do outro lado também. Legal. Então vamos deixar uma mensagem final de cada um. Bom, primeiro eu quero agradecer a você pela paciência, por acreditar nesse projeto e estar com a gente. Deus te abençoe e fica junto aí, tá sempre lá conhecendo o canal e compartilhando o conteúdo, vai ajudar bastante, tá bom? Agradecer, né, toda a galera aí que tá nos vendo, né, nessa estreia desse podcast, esperado, né, espero que também por vocês, né, estão aí, eu fiquei sabendo que tem gente procurando nas redes sociais, e foi uma benção estar aqui com vocês também, nessa nova experiência que vamos ter, e creio que a tendência é cada vez melhorar, né, que Deus possa abençoar a vida de vocês, e você em casa também, que seja abençoado por esses momentos que viveremos aqui na presença do Senhor, falando sobre igreja, né? E vivendo e continuando sendo igreja. Cada Isso dia. aí. Isso aí. Então, no próximo episódio, a gente espera vocês aí também. O Bruno ainda vai falar, calma. Mas queria deixar aqui meu cupom. Não, brincadeira. Cupom não. Mas é isso aí, gente. Eu acho que a gente vive como uma igreja una, né? Uma só e que esse podcast, esse projeto aqui sirva também para ajudar você que vive e respira a igreja a poder se aprofundar no conhecimento, né, da palavra e ter ideias inspiradas pelo Espírito Santo. Se Deus quiser, a gente vai poder ajudar muitas pessoas aí. Amém. Faço das palavras dos meus companheiros, né? Também gratidão. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Amigos que estão acompanhando aí, colegas amigos mesmo de trabalho, é falar colegas, mas são amigos que apoiou o tempo todo, né? Enfim, cada um de vocês, que Deus abençoe, que de alguma forma vocês possam ter sido tocados, né? Pelo nosso assunto, pelas nossas conversas, por aquilo que a gente expôs aqui. E é isso. Continue orando pela gente. É o nosso primeiro, com certeza, de muitos, né? E que Deus abençoe cada um de vocês. Isso aí. E Dá um aí? tchau aí também, né? Também. Fala aí, meu. Sim. Tá quietinho. Jeanzão aí. do Aliança. Faço das palavras dos meus companheiros. É isso aí, é isso aí. E, então, você que está acompanhando a gente, a partir de hoje nós vamos colocar um nome aqui, tá? E nós vamos identificar você como aliançado. Pode ser? Aliançado. Vamos ter um aliançado agora. Boa. Tamo junto. Deus te abençoe. Valeu. Grande abraço. Valeu, um abraço.